A paramédica se emocionou ao tentar salvar uma vida já perdida. Eu me lembro de ter pegado... Desculpe. Peguei a garotinha, ela estava mole e fria. Desculpe. Liliana Wright nasceu em 22 de janeiro de 2012 em Galveston, Texas. Ela nasceu em um hospital prisional onde sua mãe, Jerry Quezada, estava cumprindo uma sentença de 6 anos por condenação por furto. O pai de Liliana se chama Brian Maker. Liliana era uma garotinha doce, feliz e engraçada, que tinha uma risada contagiante. Ela adorava cantar, dançar e também gostava de brincar com as galinhas que seus avós criavam no quintal. E a música favorita da garotinha era 10 macaquinhos pulando na cama. Com apenas 2 dias de vida, Liliana foi colocada sob os cuidados de seus avós paternos, Elise e Craig Clackley. O pai dela, por algum motivo, não pôde cuidar dela naquela época. E como a mãe dela ainda estava na prisão, os Clackley decidiram criar Liliana. Ela tinha um ótimo lar e era feliz lá. Eles tratavam Liliana mais como filha do que como neta. Enquanto Liliana estava com os avós, eles ainda a levavam ocasionalmente à prisão para visitar a mãe. Os Clackleys também davam dinheiro para Jerry na prisão, permitindo que ela comprasse coisas na cantina da prisão. Lembre-se, eles nem eram seus pais. Eles eram os pais do pai de Liliana. E ainda davam dinheiro para ela. Os Clackleys eram muito gentis e carinhosos, e Liliana teve sorte de morar com eles. Mas infelizmente isso não duraria muito tempo. Quando Liliana tinha 2 anos, em dezembro de 2013, sua mãe foi libertada da prisão em liberdade condicional. E naquela época, Ela recuperou a guarda de Liliana. agora, Jerry não era só uma criminosa condenada, mas também viciada em drogas, e seus filhos mais velhos haviam sido tirados dela há anos. Na verdade, todos eles agora estão morando com o pai. Jerry também foi presa em 2007 em Illinois por agressão doméstica. Isso fez o Serviço de Proteção à Criança abrir um caso de abuso e negligência. Então, em 2008, Jerry foi presa por dirigir com uma bebida alcoólica aberta. No mesmo ano, ela também seria presa por posse de drogas. 2 anos depois disso, um juiz de Illinois tiraria os filhos dela. E em 2010, ela foi presa por uma acusação de furto qualificado, aquela pela qual ela estava cumprindo pena quando Liliana nasceu. Pouco depois que Jerry saiu da cadeia e conseguiu a guarda de Liliana, ela ficou grávida novamente e deu à luz outra criança em outubro de 2014. Porque, sabe, se você não consegue ficar com seus outros filhos, é só continuar tendo mais. Essa é a solução. Nos primeiros 5 ou 6 meses após Liliana voltar a morar com a mãe, ela ainda visitava os avós às vezes. E ela ficava feliz enquanto estava lá. Mas quando chegava a hora de voltar para a mãe, ela tinha crises. E depois de 5 ou 6 meses, essas visitas à casa dos avós foram se tornando cada vez mais raras. No dia 20 de outubro de 2014, o Serviço de Proteção à Criança recebeu uma denúncia em relação ao irmão mais novo de Liliana. A denúncia levantou preocupações de que o bebê, então com 6 dias de vida, havia nascido com drogas no organismo, já que a mãe teria usado metanfetamina durante a gravidez. Então, em 9 de novembro de 2014, o Serviço de Proteção à Criança recebeu outra denúncia em relação a Liliana e ao seu irmão mais novo. Dessa vez, foi porque durante uma abordagem de trânsito, Jerry foi encontrado em posse de metanfetamina. E na ocasião, Liliana estava no carro com ela. Liliana foi colocada sob guarda emergencial e depois entregue ao então namorado de Jerry, que também era o pai do irmão mais novo de Liliana. Esse namorado também era um criminoso condenado, tinha um temperamento ruim e dizia-se que batia em Jerry, além de agredir a própria mãe. Ou seja, só gente boa, né? Liliana e seu irmão não ficaram sob os cuidados dele por muito tempo, porque alguns dias depois, descobriram que eles estavam morando com os parentes paternos do irmãozinho, já que o pai dele tinha sido preso por acusações de agressão sexual apenas alguns dias depois de Jerry. Poucas semanas depois, Liliana voltou a morar com os avós paternos, os Clackes. Nesse momento, eles apresentaram uma declaração juramentada para obter a guarda da menina, pois sabiam que ela estava em situação ruim com a mãe.
Nessa declaração, Elise, avó de Liliana, escreveu: "O estado emocional de Liliana não está bom e ela precisa ser afastada do perigo. Eu rezo para que o tribunal proteja nossa neta do que ela está passando e do que ela está enfrentando." Ela também diria que Jerry usava drogas na presença das duas crianças. Mas apesar da declaração juramentada de Elisa levantar essas preocupações, sua advogada aconselhou que ela chegasse a um acordo com Jerry fora do tribunal. Por algum motivo, ele disse a ela que, se ela entrasse naquele tribunal, provavelmente perderia tudo. Então, acreditando nele e pensando que talvez nunca mais visse sua neta, Elisa concordou com isso. E da prisão, Jerry assinou documentos que concederiam aos Clackes direitos de visitação com Liliana. De acordo com esse acordo, os Clackes teriam Liliana no primeiro e no terceiro sábado de cada mês. Embora isso seja mais do que provavelmente viam ela antes, é um pouco um tapa na cara, já que eles estavam buscando a guarda total e acabaram podendo vê-la apenas 2 dias por mês. Então, como isso foi resolvido fora do tribunal, o juiz nunca viu ou ouviu o caso, nunca viu a declaração juramentada e não sabia do histórico anterior do DCF com Jerry. Mas o juiz assinaria o acordo mesmo assim, sim, sem saber nenhum desses detalhes tão importantes. Em outubro de 2014, 2 meses antes da audiência marcada, o CPS já tinha um relatório de que o meio-irmãozinho de Liliana nasceu com drogas no organismo. E durante essa investigação, a mãe das crianças testou positivo em um exame toxicológico. Apesar das evidências, a advogada de Clackley não apresentou documentos ao tribunal para respaldar a declaração juramentada da cliente. Mesmo após a declaração juramentada de Elisa Clickley expressar preocupações, sua advogada recomendou um acordo fora do tribunal da juíza Haddock. Ele disse: "Elisa, se você entrar na sala de audiência dela, essas foram as palavras exatas dele, você vai perder tudo." Esses advogados estavam com medo, por assim dizer, de entrar na sala de audiência dela. Ambas as partes concordaram em dar a guarda para a mãe de Liliana e garantir os direitos de visita dos Clickley. Como resultado, a juíza nunca ouviu o caso, mas assinou o acordo. O advogado dos Clickley, Gregory Houseworth, não quis comentar por que orientou Clickley a não comparecer diante da juíza Haddock. Clickley fez uma queixa à Ordem dos Advogados do Texas contra Houseworth, acreditando que uma audiência teria salvado Liliana. Sempre que algo de ruim acontece a uma criança, é frustrante e de partir o coração. A juíza Haddock foi nomeada pelo juiz William Harris em abril do ano passado, um mês após a morte de Liliana. O juiz Harris afirmou que não havia registro judicial sobre o envolvimento do CPS, o que pode ter impedido a divulgação de informações importantes. Certamente parece que deveria ter havido uma audiência sobre este caso. Certamente parece que o tribunal deveria ter recebido algumas evidências sobre a mãe e sobre as circunstâncias dela. Acho trágico que o tribunal nunca tenha podido ouvir essas provas. A acusação de metanfetamina que prendeu Jessica em novembro lhe custou só algumas semanas na prisão. Quando ela saiu, foi morar com a mãe e recuperou a guarda de Liliana. Após Jessica ser solta, os Clackes viam a neta 2 vezes por mês, conforme acordo judicial. E os funcionários do DCF começaram a visitar a casa de Liliana e seu irmãozinho mensalmente. Então, em 23 de fevereiro de 2015, a avó de Liliana expressou preocupações a uma funcionária do DCF, dizendo que Liliana havia ido visitá-la com hematomas no rosto e um corte no lábio. Em resposta a isso, uma assistente social conversou com Liliana por telefone, momento em que ela contou que Jerry havia lhe dado um tapa no rosto e nos lábios. Fotos dessas lesões foram fornecidas à equipe do CPS. E no dia seguinte, uma assistente foi até a casa da mãe de Jerry, onde Liliana estava morando, para verificar a situação. Nesse momento, Liliana novamente disse à assistente social que a mãe havia lhe dado um tapa no rosto. Mas Jerry, assim como a mãe dela, negaram que houvesse qualquer abuso físico contra a menina. Ambos disseram que Liliana era desastrada e sempre esbarrava nas coisas. E durante outra entrevista, Liliana disse aos funcionários do DCF que, na verdade, ela só tinha esbarrado em uma parede e foi assim que machucou o lábio. Claro, ela deve ter sido orientada, pois essa entrevista foi depois. A mãe dela provavelmente pediu para não dizer que foi ela, então a resposta mudou. A investigação acabou sendo encerrada em 3 de abril de 2015 e qualquer abuso foi descartado.
Então, mesmo que ela tenha negado qualquer abuso físico contra Liliana acontecendo em casa, a mãe de Jerry, Adeline Carr, dizia como Liliana era tímida e assustada. Ela disse que sua neta era quieta e tímida e que ficava olhando e apontando para as coisas ao invés de pedir verbalmente. Ela também tinha medo de barulhos altos e repentinos, e Liliana não saía do quarto até receber permissão para isso. Então, em setembro de 2015, Jerry e seus 2 filhos, dos quais ela ainda tinha a guarda por algum motivo, se mudaram para a casa de seu novo namorado, Charles Pfeiffer. Eles foram morar juntos na antiga casa da avó falecida de Jerry, em Grand Prairie. O casal e as crianças moraram juntos por vários meses antes de Jerry e os filhos voltarem para a casa de sua mãe, Adeline. E mesmo que eles não morassem mais juntos, Jerry ainda ia visitar Charles e ficava lá para que pudessem usar heroína juntos. Então, Charles está todo lerdo. Ótimo, cara. O Conselho Tutelar já havia lidado com Charles antes. Isso inclui histórico tanto do Novo México quanto do Texas. Haviam sido feitas denúncias contra ele em 2003 e 2005 por supervisão negligente, assim como abuso físico devido à violência doméstica. Essas denúncias acabariam sendo infundadas. Charles perdeu a guarda da filha em 2011 para os Serviços de Proteção à Criança, e ela foi adotada depois. Além de tudo isso, ele também tinha um histórico de abuso de diferentes drogas. Naquela época, era heroína. Em janeiro de 2016, os Serviços de Proteção à Criança receberam mais uma denúncia, alegando que havia possível abuso físico e sexual acontecendo na casa, além de negligência por parte de Jerry. Dizia que o abuso sexual era cometido por outro membro da família que não foi identificado. A equipe do Departamento de Crianças e Famílias tentou se encontrar com a família várias vezes, até finalmente conseguir contato em 9 de fevereiro de 2016, e naquela ocasião, Jerry negou que houvesse qualquer abuso acontecendo, é claro. Durante a visita, notou-se que Liliana tinha um hematoma roxo sob o olho esquerdo e outro mais antigo no direito. Ela tinha um hematoma antigo na mão. Jerry afirmou que o hematoma cicatrizando no olho de Liliana era de 1 ano atrás, quando ela bateu em uma mesa. Ela disse que ficou daquela cor o tempo todo. O hematoma no outro olho, ela disse, foi porque ela caiu durante uma birra. O hematoma na mão dela, segundo ela, ocorreu enquanto um amigo cuidava dela, depois revelado como Charles. Esse amigo tinha dado um tapa na mão de Liliana. Quando Liliana foi questionada, ela disse que não lembrava de onde vinham os hematomas, mas nessa época, ela acusou outro membro da família de tê-la agredido sexualmente. Jerry foi orientado a não permitir nenhum contato entre Liliana e o membro da família que supostamente estava abusando sexualmente dela, e ela também não deveria ter nenhum contato com o amigo que tinha causado o hematoma em sua mão. A isso Jerry concordou, mas ela realmente não cumpriu esse acordo. Devido a mais preocupações com abuso na casa, em 17 de fevereiro de 2016, o Serviço de Proteção à Criança apresentou uma declaração juramentada, e nessa declaração foi observado que as crianças provavelmente seriam retiradas do lar. Isso nunca aconteceria, e novas tentativas de contato com a família fracassariam. Então, em 13 de março de 2016, o DCF receberia seu relatório final em relação a Liliana. Seria sobre a morte dela. A polícia de Grand Prairie foi chamada para atender a uma emergência médica pouco depois da meia-noite na casa da avó de Jerry, que ficava na altura do número 2200 da Rua 14. Foi aqui que Liliana ficou sob os cuidados de Charles. Quando os primeiros socorristas chegaram ao local, encontraram Liliana, de 4 anos, sem respirar. 75% do rosto dela estava coberto de hematomas. Um dos olhos dela estava tão inchado que provavelmente ela não conseguia enxergar por ele. E havia marcas de ligadura nos pulsos dela. A garotinha estava fria e mole. Jerry tentou dizer aos socorristas que ela tinha acabado de cair no chuveiro. Isso foi a única coisa que tinha acontecido. Ela então perguntou se poderia ir na ambulância com a filha para o hospital. Disseram a ela que teria que esperar pelos investigadores, pois ela e o namorado precisavam responder perguntas. E um dos bombeiros, que foi um dos primeiros a chegar na cena, ficou tão abalado com o estado em que Liliana estava que nem esperou trazerem uma maca da ambulância. Ele pegou a garotinha nos braços e a levou para fora. Em seguida, disse aos outros bombeiros que eles precisavam ir com ele para o hospital.
E então eles deixaram o caminhão de bombeiros lá, com as luzes acesas e as portas ainda abertas. Liliana foi levada para o centro médico de Arlington. Médicos e enfermeiros tentaram reanimá-la por 30 minutos na emergência, mas não conseguiram salvá-la. E a pequena Liliana foi declarada morta em 13 de março de 2016. Policiais e funcionários do hospital foram às lágrimas do lado de fora do quarto de Liliana. Era absolutamente de partir o coração ver a condição dela. O sargento Brad McAvoy, da polícia de Grand Prairie, disse que foi a pior coisa que ele já viu ser feita a uma criança. Durante a autópsia dela, foi descoberto que Liliana morreu devido a um trauma contundente não só na cabeça, mas também no abdômen. Na verdade, ela foi atingida ou chutada com tanta força que a parede do abdômen dela bateu contra a coluna. Também havia evidências de abuso sexual. Quando a polícia chegou à casa para interrogar Jerry e Charles, Jerry estava desesperada, e devido ao seu estado emocional, ela teve dificuldade para responder às perguntas. Charles, no entanto, parecia não demonstrar absolutamente nenhuma emoção. E até esse momento, a dupla havia confirmado que Liliana, na verdade, estava na casa de uma amiga em Oak Hill nos últimos 2 dias. Ao chegar em casa, disseram que ela estava cheia de hematomas e achavam que era culpa da irmã mais velha da amiga. Você não fez nada? Não chamou a polícia? Aqueles hematomas são normais? Eles então continuaram dizendo que quando Liliana voltou para casa, ela quis tomar um banho e durante esse banho eles ouviram um baque. Eles então descobriram que Liliana havia desmaiado no chuveiro e isso causou sua morte. Por favor. Após relatar os acontecimentos, Jerry pediu para conversar com um policial a sós. O policial a levou até a viatura e então Jerry contou a ele o que realmente tinha acontecido com Liliana naquela noite. Ela também disse que tinha medo de Charles. Jerry disse que estava frustrada com sua filha antes da morte de Liliana, pois ela se comportava mal e a respondia. Ela também estava chateada porque Liliana estava vomitando e não estava comendo. E em uma mensagem de texto que mais tarde seria encontrada, enviada por Jerry a Charles, dizia que ela acreditava que Liliana estava vomitando para chamar a atenção de todos. Desculpa, o quê? Atenção? Por vomitar aos 4 anos. Você fala sério? Na sexta-feira, 11 de março de 2016, Liliana ainda não estava se sentindo bem e tinha vomitado na cama. Nesse momento, ela tinha um galo e um hematoma no lado direito da cabeça devido a uma queda anterior. Durante todo o dia, Jerry e Charles usaram heroína e machucaram a garotinha porque estavam irritados pelo fato de ela estar tentando chamar atenção por vomitar e não estar comendo. Então, eles decidiram que, para resolver isso, iriam bater nela com uma vara de bambu e um cinto ao longo do dia. No dia seguinte, 12 de março, Jerry visitou Charles, usou heroína com ele e depois levou seu filho mais novo para a casa da mãe para resolver alguns assuntos. No entanto, ela deixou Liliana com Charles por um tempo. Jerry diria que deixou Liliana com Charles porque a menininha estava tão machucada que ela não podia ser vista com ela assim em público. Quando Jerry voltou por volta das 15h30, ela tinha comprado um pouco de Pedialyte para Liliana. Naquele momento, ela disse que tudo parecia bem. Liliana estava assistindo TV, embora tivesse sido forçada a ficar de pé por Charles como punição por ter vomitado. Completamente indiferente a isso, Jerry foi novamente usar drogas e então decidiu que precisava tirar um cochilo. Então ela voltou para a casa da mãe para tirar seu cochilo. E quando ela acordou, ela ligou para Charles para saber como Liliana estava. Naquele momento, ele disse que a menina estava bem. Então Jerry, seu filho mais novo e seus pais sairiam para um jantar com bife naquela noite em Arlington. Após o jantar, Jerry levaria seu filho de volta para a casa da mãe dela e o colocaria na cama entre 9 e 9h30. Jerry então voltou para onde Charles estava morando para usar drogas com ele mais uma vez. Quando ela chegou lá, eles foram direto para o banheiro e só depois disso ela perguntou sobre Liliana. Então ela chegou lá, não viu a filha em lugar nenhum, simplesmente foi usar drogas e não se importou. Ela não achou que havia nada de errado naquele momento. Eu não acredito. Após Jerry perguntar pela filha dela, Charles disse que ela estava no armário da sala de estar.
E quando Charles abriu a porta desse armário, Jerry viu que Liliana estava amarrada pelos pulsos com fio elétrico e ela estava pendurada nos cabideiros com cintos velhos, impedindo-a de se sentar. Jerry disse que também havia algo amarrado em volta da barriga dela, e Liliana tinha ainda mais hematomas por todo o rosto. Jerry então disse a Charles para desamarrar Liliana do armário, e ele fez isso. Depois, ela levou Liliana à cozinha e preparou um sanduíche de manteiga de amendoim e tentou alimentá-la com ele. Mas Liliana ainda tinha dificuldade para comer. Nesse momento, Charles se irritou porque ela não comia e, para ele, só queria atenção. Então ele colocou um par de luvas, puxou Liliana pelo rosto e despejou o Pedialyte goela abaixo dela. A pobre da pequena Liliana ficou ao lado da mãe depois disso, em silêncio, até que de repente fez um gesto como se fosse vomitar de novo. Ela saiu correndo para o banheiro, mas no caminho acabou vomitando no chão da cozinha. E claro, isso deixou Charles furioso. Charles então a agarrou pelo pescoço e a levantou do chão com uma mão só. Em seguida, Charles pegou Liliana e a jogou contra a parede de drywall, deixando uma marca na parede. Depois disso, Charles pegou a garotinha e a jogou dentro do armário, batendo a porta com força. Por fim, Charles tirou Liliana do armário, mas nesse momento ela já tinha urinado e vomitado em si mesma, então Jerry decidiu dar um banho nela. Antes do banho, Jerry foi pegar algumas roupas para Liliana, e foi nesse momento que ela ouviu Charles no banheiro com sua filha e ele gritou: "Toma isso!" Em seguida, ele saiu do banheiro e Jerry ouviu Liliana desabar na banheira. Jerry disse que, nesse momento, ela correu para o banheiro e começou a tentar secar e vestir Liliana, mas então ela desmaiou em seus braços. Jerry tentou fazer reanimação em Liliana e pediu para Charles ligar para o 911. Charles gritou de volta para ela que a garotinha estava apenas fingindo. Ao que Jerry respondeu para ele: "Ela não está respirando." E então ele decidiu ligar para o 911. Durante a ligação ao 911, Charles contou à atendente que a menina tinha dificuldade para respirar. A atendente então lhe deu instruções pelo telefone sobre o que ele deveria fazer até a ambulância chegar. No entanto, não parecia que ele estava seguindo essas instruções ou repassando-as para Jerry. E em um momento durante a ligação para o 911, Charles chegou a dizer para a atendente sobre Liliana: "Ela tem se machucado ultimamente. Ela tem 4 anos." Após Jerry relatar à polícia o que aconteceu com sua filha Liliana naquela noite, pediu notícias sobre ela, e o detetive informou que Liliana havia falecido. Durante entrevistas adicionais com a polícia, Jerry admitiu que já havia chutado Liliana no passado, além de tê-la acertado no peito, dado um tapa na boca, batido nela com um cinto e atingido com uma vara de bambu como forma de disciplina por não comer. Jerry Quezada, de 30 anos, foi presa e acusada de lesão corporal grave contra uma criança. Sua fiança foi fixada em $500 mil. E alguns dias depois, Charles Pfeiffer também foi preso e acusado pelo mesmo crime. No entanto, sua fiança foi fixada em $1 milhão. E o irmãozinho de Liliana foi colocado em acolhimento familiar após a prisão de sua mãe, Jerry. Em 2016, enquanto aguardava o julgamento, Charles Pfeiffer, contra o conselho de seu advogado, concedeu uma entrevista. E, sinceramente, é até um pouco risível, porque é muito claro que é tudo besteira. Nessa entrevista, Charles afirmou que não matou Liliana e que qualquer pessoa que o conhecesse sabia que ele não seria capaz disso. Ele também disse que ela era sua amiguinha e que ele a amava como se fosse sua própria filha. Ele disse que sente saudades dela diariamente. Charles continuou dizendo que durante o tempo em que ele e Jerry moraram juntos, ele viu Jerry bater na menininha 2 vezes. Ele disse que a menininha tinha medo da mãe e sempre fazia o que mandavam por medo. E ele disse que se falasse qualquer coisa, Jerry mandava ele cuidar da própria vida. Charles também tentava parecer que se importava e dizia que tinha entrado em contato com os Clacks porque estava tentando ajudar eles a recuperar a guarda da Liliana. No entanto, ele não contou para Jerry que estava fazendo isso porque tinha medo do que poderia acontecer. Pelo menos, ele disse que perderia o lugar onde estava ficando. Então eu acho que talvez só uns 5% de tudo o que acabei de dizer seja verdade. Em julho de 2017, Jerry Quezada se declarou culpado por lesão corporal grave em uma criança como parte de um acordo judicial.
Pelo acordo, ela precisaria testemunhar contra Charles no julgamento. Jerry, mais tarde, receberia uma sentença de 50 anos de prisão. E ela diria que o motivo de aceitar o acordo foi porque sua filha precisava de justiça. Ela diz: "Eu sei onde errei, mas não fui a única que fez isso." Então, em outubro de 2018, Charles Pfeiffer, de 36 anos, foi a julgamento. Ele foi inicialmente indiciado por lesão corporal grave a uma criança, mas depois o grande júri acrescentou o homicídio qualificado. O Estado chamou Jerry, a mãe de Jerry, os primeiros socorristas, detetives e profissionais de saúde para testemunhar em seu julgamento. Charles, no entanto, não testemunhou em sua própria defesa, e seu advogado não chamou nenhuma testemunha. Em vez disso, a estratégia deles foi atacar a credibilidade do depoimento de Jerry contra Charles. Os promotores apresentaram ao tribunal provas de DNA que haviam sido coletadas, e o DNA de Liliana foi encontrado nas aparas de unha de Charles. O DNA dela também foi encontrado em uma luva que Jerry disse que Charles usou para torturar a garotinha. E o DNA dela foi encontrado na parede rachada, onde Jerry testemunhou que Charles havia jogado a garotinha. Os jurados ficaram visivelmente perturbados ao ver as fotos de Liliana machucada e cheia de hematomas. Os jurados viram fotos das marcas nos pulsos e das marcas de chicote nas costas dela. Uma médica legista diria que Liliana sofreu pelo menos 12 golpes, possivelmente até mais, com lesões sobrepostas. Jerry Quezada também testemunharia conforme acordo judicial, mas admitiria estar sob efeito de heroína quase todo o dia. Por isso, os advogados de Charles apontaram várias discrepâncias no depoimento dela. A advogada de Charles argumentaria que Jerry estava apenas tentando se salvar ao culpar seu cliente pela morte da filha dela. Bom, ela fez um acordo judicial. Claro que ela está tentando se salvar. Mas a promotoria argumentaria que, embora tanto Charles quanto Jerry fossem responsáveis pela morte de Liliana, Charles foi quem ficou em casa quase o dia inteiro com ela. E a história de Jerry sobre o que aconteceu com Liliana nas 48 horas anteriores à sua morte já havia sido corroborada por registros de celular, depoimentos de testemunhas e recibos. Registros indicam que Jerry passou quase todo o dia fora de casa. Mas sabemos que ela estava em casa quando Liliana morreu, então não sabemos se participou do assassinato. E antes da sentença de Charles, Brian Maker, o pai biológico de Liliana, leu seu depoimento sobre o impacto do crime. Nela, ele lembrou que a última vez que viu sua filha, ele a levou para ver o Papai Noel. Ele disse que Liliana estava feliz. Isso até ela ver a mãe novamente. Ele disse a Jerry no tribunal: quando ela viu seu veículo naquele dia, gritou, chorou e implorou para não ser mandada de volta para você. Você devia ter deixado ela comigo. Brian diz que ainda tem pesadelos com a filha e com o terror na voz dela. Ele disse que sua menininha era muito amada e que queria que a tentativa dos pais dele de obter a guarda tivesse funcionado antes de ela morrer. No final do julgamento, em outubro de 2018, um júri considerou Charles Pfeiffer culpado de homicídio qualificado. Isso lhe rendeu uma sentença automática de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Por algum motivo, no entanto, o promotor não chegou a pedir a pena de morte. E o juiz falou com Charles enquanto proferia sua sentença. Ele disse a Charles que esse foi o pior caso que já viu, e que a prisão perpétua parecia insuficiente. O juiz continuou dizendo que enforcar uma garotinha em um armário é brutal. Você deveria morrer em um armário trancado, se o Texas tivesse um, mas infelizmente eles não têm um para você. Esse é o meu tipo de homem. Só que, depois que ele disse isso, a Comissão de Ética Judicial do Estado tenha repreendido o juiz, dizendo que os comentários que ele fez para Charles Pfeiffer foram indignos e descorteses. Então é claro que a morte de Liliana gerou indignação pública e levou a uma investigação e mudanças dentro dos serviços de proteção à criança. A agência reconheceu um sistema sobrecarregado, o que fez com que os assistentes sociais ignorassem um padrão de abuso. Diante disso, poucos dias após a morte de Liliana, a assistente social e a supervisora que trabalharam em seu caso foram demitidas, e uma das investigadoras especiais pediu demissão. A cerimônia memorial de Liliana Wright foi realizada em 22 de março de 2016 na funerária Bean Macy Burge. Ela foi cremada posteriormente. E então, em 10 de abril de 2016, mais de 60 pessoas se reuniram para uma vigília à luz de velas no Parque Memorial Catherine Rose, em Mansfield, Texas, para lembrar de Liliana Wright.
Sua avó, Eliza Clackley, disse na vigília: "Espero que esta noite me dê forças para seguir em frente e lutar contra isso." Muitos familiares e amigos de Liliana na vigília usavam camisetas amarelas brilhantes com a frase "Justiça para Liliana." Rashid Bryant nasceu em 13 de dezembro de 2018, filho de sua mãe, Jabora Debris, e de seu pai, Christopher Bryan, em Opelika, Flórida. E ele também tinha outros 10 irmãos. O caso de Rashid é extremamente triste, e fica ainda mais triste pelo fato de não haver nada escrito sobre sua personalidade ou sobre o que ele gostava. Também não houve memorial, vigília, nem um obituário adequado escrito para Rashid. Antes de Rashid nascer, seus pais já eram conhecidos pelos Serviços de Proteção à Criança da Flórida. A mãe de Rashid, Jabora, tem um histórico no DCF que começou em junho de 2004, quando ela testou positivo para maconha no nascimento de seu segundo filho. No ano seguinte, o DCF recebeu denúncia de que 2 crianças pequenas brincavam fora da casa de Jabora sem supervisão. No nascimento de seu terceiro e quarto filho, em 2010 e 2011, Jabora novamente testou positivo para maconha. Agora, como isso já vinha acontecendo de forma recorrente, a família foi encaminhada para uma agência privada para receber atendimento. Foram feitos 2 relatos na canal de denúncias do DCF em abril de 2013. O primeiro afirmava que Christopher deu um soco na barriga de Jabora enquanto ela estava grávida. E o segundo foi um relato de que Christopher estava fugindo da polícia enquanto segurava um de seus filhos pequenos nos braços e depois o jogou dentro de um carro. A família então ficou sob supervisão do DCF e 3 meses depois, Jabora novamente testou positivo para maconha no nascimento de seu 5º filho. Esses resultados positivos para drogas, junto com alegações anteriores, fizeram os serviços de proteção à criança retirarem as crianças de casa. No entanto, as crianças foram devolvidas aos pais menos de um mês depois, em 8 de agosto, e um juiz continuaria supervisionando a família. Agora, também houve relatos antes do nascimento de Rashid de que a casa era imunda e que um parente que frequentemente cuidava das crianças fumava metanfetamina na frente delas. O DCF também foi informado de que a casa não tinha água, havia baratas por toda parte, as crianças não estavam indo à escola, nem tomando banho, nem se alimentando adequadamente. Disseram também que a mãe e o pai estavam fumando maconha com crack nessa época e que eles estavam vendendo seus vales alimentação. Outro relato afirma que Christopher deu um soco no rosto do filho mais velho e o jogou contra uma cerca. E houve ainda outro relato dizendo que Jabora, sua irmã e o filho mais velho tinham agredido um vizinho e que os 2 adultos foram presos. Assim como o extenso histórico no DCF, Jabora e Christopher também tinham longas fichas criminais. Na verdade, já havia sido presa 26 vezes antes da morte de Rashid, incluindo agressão agravada, arrombamento, roubo de carro, assalto à mão armada, roubo de veículo à mão armada, sequestro e agressão com arma letal. O histórico de Chris é menor, mas ainda assim significativo. Ele já havia sido preso 14 vezes, incluindo acusações de fraude, receptação de bens roubados, posse de cocaína, violência doméstica, agressão, roubo, furto qualificado, arrombamento e abuso infantil. E quando eu disse que a casa estava suja, não era apenas suja, diziam que era inabitável. As crianças aparentemente dormiam no chão. A casa inteira cheirava a fezes, e em certo momento quase todas as crianças tinham uma infecção de pele aberta, vermelha e em carne viva. Então, em 2018, o ano em que Rashid nasceria, o DCF receberia mais de meia dúzia de denúncias sobre os filhos de Jabora e Chris, o que resultaria em 2 investigações. Durante essas investigações, foi observado que a água da família estava novamente ou ainda cortada, e Jabora não havia pago o aluguel há 2 meses. Chris estava na cadeia na época. Outro relatório, ocorrido em agosto de 2018, alegava que as crianças, que agora eram 8, frequentemente ficavam sem supervisão, e a de 15 anos era quem ficava responsável. No entanto, o DCF não ofereceu nenhum serviço à família nesse momento. A própria mãe de Chris até contou aos investigadores do DCF que seu filho e sua nora não estavam cuidando direito das crianças e estavam usando drogas.
Ela também disse a eles que as crianças mais velhas não estavam frequentando a escola. A mãe de Chris também incentivava um dos filhos de Chris e Jabora, um dos mais velhos, a conversar com o DCF. E ele relatava que sua mãe não tinha dinheiro nem comida. Ele afirmou que sua mãe usa drogas, lhe dá palmadas com as mãos e o bate no estômago e nas pernas. Menos de um mês antes do nascimento de Rashid, o DCF recebeu um relatório informando que a família morava em um carro. Chris e Jabora negaram isso, dizendo que estavam hospedados em um motel próximo. No entanto, eles não conseguiram apresentar nenhuma prova disso. E, finalmente, em 22 de novembro de 2018, todas as 8 crianças de Jabora e Chris foram levadas sob custódia do DCF. No mês seguinte, o bebê Rashid nasceria em 13 de dezembro. 2 dias após nascer, os serviços de proteção à criança o levaram sob custódia, fazendo-o viver com uma família acolhedora, enquanto seus irmãos ficaram com a avó paterna. No entanto, Jabora e Chris queriam todos os filhos de volta, então concordaram em fazer vários cursos de parentalidade e também participar de sessões de terapia. Eles também aceitaram buscar empregos e garantir moradia estável para as crianças. Então, em agosto de 2019, um juiz concedeu aos pais visitas supervisionadas, seguidas por visitas nos finais de semana. Esse plano dependeria muito da vigilância das avós paterna e materna das crianças, que estavam frequentemente na casa. Elas deveriam ficar atentas a sinais de uso de drogas ou abuso infantil e relatar essas suspeitas imediatamente a um responsável pelo caso ou à polícia. A ordem do juiz também estabeleceu planos de contingência caso um ou ambos os pais se comportassem de maneira inadequada ou agressiva durante uma das visitas. Se isso acontecesse, a visita seria imediatamente encerrada. Qual é o sentido de permitir visitas se essa é uma possibilidade tão clara? E a visitação de Jabora e Chris com as crianças foi cancelada apenas alguns meses depois, em outubro de 2019, quando eles não informaram ao juiz ou a qualquer outra pessoa, aliás, que haviam se mudado. O casal, que deveria estar fazendo terapia, mantendo empregos e moradia estável, não estava fazendo nada disso. Ambos haviam faltado a quase todas, se não todas, as consultas agendadas com os terapeutas. E em setembro de 2019, eles foram despejados novamente e estavam morando em um Clarion Inn perto do aeroporto. Em um determinado momento, enquanto Jabora e Chris tentavam recuperar a guarda dos filhos, um juiz negou a reunificação deles, e Jabora ficou tão abalada que se recusou a ir a uma visita com as crianças. Isso faz sentido. Você quer tanto seus filhos e os ama tanto que quer tê-los de volta, mas fica com raiva e decide não ir vê-los por algo que eles não fizeram. Então, mesmo que nada tivesse mudado, em janeiro de 2020, um juiz permitiu que Chris e Jabora voltassem a ter visitas supervisionadas com seus filhos. E então, uma supervisora de uma agência privada de gerenciamento de casos, que estava acompanhando os filhos do casal em nome do DCF, recomendou que as crianças fossem reunidas com os pais, afirmando que as condições para o retorno haviam sido cumpridas por Jabora e Chris. Desculpa, o quê? Mas isso absolutamente não era verdade, porque nos 15 meses em que as crianças estiveram sob cuidados do Estado, os pais de Rashid não fizeram absolutamente nada do que o juiz havia pedido para eles fazerem. E como Chris conseguiu evitar todas as sessões de terapia, ao invés de dizer, ok, você não fez isso, você não pode ter seus filhos de volta. A juíza decidiu, em vez disso, simplesmente tirar isso do plano dele e ele não era mais responsável por ir à terapia. Eles também, no mesmo mês, janeiro de 2020, pararam de pagar o aluguel novamente. Então, entre setembro de 2019 e janeiro de 2020, eles foram despejados. Tiveram que morar em um carro ou motel, conseguiram um novo lugar e, novamente, decidiram parar de pagar o aluguel. De acordo com registros confidenciais do DCF, essa reunificação das crianças com os pais não foi apoiada, já que o motivo da remoção não havia sido resolvido. A advogada de Chris afirmava que as crianças foram retiradas dos pais apenas devido à falta de moradia. Ele disse que os pais agora tinham novamente um lugar para morar e que as crianças queriam estar com eles. Espero que esse não tenha sido o motivo da retirada delas. Além disso, duvido que essas crianças queiram ter qualquer contato com os pais.
E eles não vão ter um lugar por muito tempo, já que pararam de pagar o aluguel de novo, então o juiz concordaria com a advogada do Chris e decidiria deixar as crianças serem reunidas com os pais. No entanto, a juíza Bacara, que estava supervisionando a família, não seguiu a recomendação do DCF de que as crianças deveriam ser devolvidas aos pais aos poucos, e não todas de uma vez. Eles pediram que ela começasse devolvendo apenas uma das crianças mais velhas. Em vez disso, ela ordenou que Rashid e 3 de seus irmãos fossem devolvidos imediatamente aos pais. As outras 5 crianças seriam devolvidas 2 meses após. A juíza disse que era do melhor interesse das crianças estarem com seus pais, e ela diria aos pais de Rashid que eles não poderiam voltar aos velhos hábitos. Bem, não são velhos hábitos porque eles nunca mudaram, e eu não acho que conversar com eles vai adiantar porcaria nenhuma. Então, em 28 de fevereiro de 2020, Rashid, junto com 3 de seus irmãos, foi devolvido aos pais, e as crianças foram mandadas para casa sem nenhum serviço de apoio para ajudar Jabora. Os pais também receberam nessa época visitas amplas sem supervisão com as outras 5 crianças. E cerca de um mês depois, para surpresa de todos, Jabora daria à luz seu 10º filho. Ela havia negado anteriormente no tribunal que estivesse grávida. E apenas 3 semanas após o nascimento de seu 10º filho, o juiz decidiu devolver as crianças restantes para ela. E foi registrado em um arquivo do DCF que esse novo bebê foi considerado como estando em um lar seguro. Em agosto de 2020, apenas alguns meses depois que Rashid e as 3 primeiras crianças voltaram para casa com os pais, os assistentes sociais interromperam toda a supervisão sobre eles. Naquele momento, os registros mostram que não havia avaliação mensal da segurança das crianças, apesar da exigência das regulamentações federais. E em outubro de 2020, um juiz determinou que toda a supervisão sobre toda a família fosse encerrada. Eles ficaram por conta própria. Eram bons pais de novo, aos olhos do juiz, creio eu. Então, como eu disse, a supervisão foi encerrada para os primeiros 4 filhos em agosto, e a supervisão completa de todas as crianças foi encerrada alguns meses depois, em outubro. No entanto, em maio de 2020, antes de qualquer uma dessas datas, Rashid quebrou a perna. E Jabora deu 3 versões diferentes sobre como isso aconteceu. Primeiro, ela disse que ele foi deixado cair no cercadinho por um dos irmãos. No entanto, mais tarde foi encontrado um texto para a irmã dela dizendo que ela, abre aspas, bateu nele. E 6 dias depois, Jabora enviou uma mensagem para outra tia com uma foto da perna de Rashid muito inchada. Cerca de 2 semanas depois que Jabora mandou mensagem sobre os ferimentos de Rashid, ou seja, ele já estava com a perna quebrada há 2 semanas, sem nenhum tratamento médico até esse momento. Uma defensora voluntária das crianças que trabalhava com a família notou o ferimento na perna do menino e informou a assistente social responsável pelo bem-estar infantil. A assistente social ligou para Jabora e insistiu que Rashid precisava ser levado ao hospital. E finalmente ela concordou e levou. Então, a assistente social decidiu encontrar Jabora e Rashid no hospital. Mas Jabora já tinha uma terceira versão da história preparada. Ela disse para a assistente social que Rashid estava brincando na cama de cima do beliche. Ele nem tinha 2 anos ainda, e rolou e caiu. Jabora também mentiria para a médica ao chegar lá. Ela disse para ele que Rashid tinha machucado a perna apenas 2 dias antes da consulta, em vez das 2 semanas que realmente tinham se passado. E disseram que a médica ofereceu para Jabora 2 opções: um raio-x ou cuidados de suporte, analgésicos para Rashid. Ela decidiu ficar com a segunda opção. Claro, ela não queria fazer um raio-x para que eles vissem o quão grave era a fratura. No entanto, os registros do hospital, Jackson North, mostrariam que Jabora, na verdade, recusou o raio-x. Ela não buscou outro tratamento médico para ele após isso. A assistente social fez anotações enquanto estava no hospital com Jabora e Rashid. E ela observou que Rashid conseguia se apoiar na perna. No entanto, assim que percebia que sentia dor, ele parava de andar completamente com a perna. Também foi dito que o médico não suspeitou de maus tratos e a assistente social não parecia nem um pouco preocupada. Agora, embora Jabora nunca tenha sido acusada pela lesão, o serviço de proteção à criança acabou tirando Rashid dela por um tempo. Não sei porquê, já que a assistente social não parecia preocupada. Porém, Rashid foi devolvido em menos de 2 meses após ser examinado por um médico devido à lesão na perna.
E foi nesse mesmo mês que o DCF decidiu encerrar a supervisão dele. Então, apenas algumas semanas depois que o DCF havia encerrado toda a supervisão da família, Jabora acordou por volta das 10h30 do dia 6 de novembro e afirmou que encontrou Rashid inconsciente e sem respirar. Os lábios dele estavam azuis, o maxilar travado e espuma saía do nariz e da boca dele. Mas, em vez de ligar para os serviços de emergência, ela decidiu ligar para a irmã dela, Ashanti. Ashanti depois contou à polícia que a irmã dela estava em pânico, chorando e desesperada por causa do bebê, embora eu tenha dificuldade em acreditar nisso. Ao telefone, Ashanti disse para Jabora ligar para uma ambulância e foi correndo até lá. Quando ela chegou às 11h50, Jabora estava segurando Rashid e não havia paramédicos lá. Rashid não estava respirando e já não estava respirando 1 hora antes, quando sua mãe o encontrou. Mesmo assim, eles ainda não ligaram para o 911 até meia hora depois. E Jabora e sua irmã começaram a fazer RCP, como a atendente do 911 havia instruído, mas claramente já era tarde demais. Jabora contou aos investigadores que depois de encontrar Rashid inconsciente, colocou seu filho no chão, apoiou a cabeça dele em uma toalha e começou as tentativas de reanimação. Mas um muco avermelhado estava escorrendo do nariz dele. Rashid foi levado para o Miami Jackson North Medical Center, onde não conseguiram reanimá-lo. Ele tinha apenas 22 meses de idade. Enquanto a polícia estava lá, eles perceberam que não só a casa de Jabora e Chris estava imunda, mas eles também usaram sacos de lixo pretos, papel alumínio, papelão e até um colchão pequeno para cobrir as janelas, impedindo a entrada de luz do sol, ou, mais provavelmente, para evitar olhares curiosos dos vizinhos. Quando a autópsia de Rashid foi realizada, o médico legista confirmou que Rashid tinha 2 fraturas no crânio, uma antiga e uma recente. Ele tinha uma costela fraturada em cicatrização e uma fratura recente na perna. A causa da morte de Rashid foi complicações de lesões agudas e crônicas por força contundente. As causas contribuintes foram negligência dos pais e a omissão de cuidados médicos adequados. A morte de Rashid foi, é claro, considerada homicídio. Poucos dias após a morte do bebê, Jabora e Chris foram presos e acusados de negligência infantil, que resultou em lesões corporais graves, mas as acusações depois foram agravadas para homicídio culposo e abuso infantil agravado. Quando Jabora falou à polícia, disse que não ligou para o 911 imediatamente porque entrou em pânico e não sabia o que fazer. Ela também não queria que as outras crianças soubessem o que acontecia na casa. Jabora também disse que nunca tinha machucado fisicamente seu filho e que Rashid, na verdade, tinha sofrido 2 convulsões nos últimos meses. Jabora também disse que no dia antes de Rashid morrer, ele tinha comido raviolis, um doce de arroz crocante e Kool-Aid azul no jantar. Após isso, ele brincava e corria com os irmãos antes de dormir às 22h. Com a perna quebrada, claro que estava mesmo. E a tia de Rashid, Ashanti, confirmou essas afirmações, dizendo que sim, Rashid estava correndo e abraçando os parentes como de costume. No entanto, uma das irmãs de Rashid disse que não tinha visto o menino andar com a perna desde que ele se machucou, meses atrás. Na verdade, ela disse que Rashid praticamente ficou confinado ao quarto dele, onde passava quase o dia todo deitado na cama. Chris disse aos detetives que não teve envolvimento em nenhum dos ferimentos do filho e também não viu mais ninguém causar esses ferimentos. No entanto, segundo ele, poderiam ter sido os irmãos dele. Na época da morte de Rashid, a família enfrentava outra ordem de despejo. Agora, alguns dos irmãos mais velhos de Rashid conversariam com a polícia e contariam o que testemunharam acontecendo na casa. O irmão mais velho de Rashid contou à polícia que Chris batia em Rashid e fazia com que os irmãos de Rashid fizessem o mesmo. Chris e Jabora também faziam as crianças segurarem a cabeça de Rashid debaixo d'água. E as crianças obedeciam porque tinham medo de que, se não fizessem isso, seriam elas as próximas a apanhar. Nas últimas semanas de Rashid, seu irmão relatou que a pele dele parecia que ia cair e a barriga dele estava afundada. Ele também disse que ele e seus outros irmãos tentavam dar comida e cobertores para Rashid escondido, sempre que seus pais não estavam olhando. Todas as crianças da casa disseram que ouviam Rashid chorando por apanhar, e o choro dele só levava a mais agressões.
O irmão mais velho de Rashid também relatou às autoridades ter sido abusado. Ele disse que um parente que tinha se mudado para a casa com a família o chicoteava com cintos e amarrava uma corda em seu pênis enquanto eles estavam no chuveiro. O irmão mais velho de Rashid também contou às autoridades que tinha notado que havia algo errado com a perna de Rashid cerca de 2 meses antes de sua morte. O adolescente colocou Rashid em sua cama e percebeu que ele se encolhia e chorava sempre que sua perna era tocada. E quando ele tentava massagear a coxa de Rashid para talvez aliviar a dor, Rashid afastava sua mão. E quando o adolescente contou sobre o machucado para sua mãe, Jabora massageou a coxa, o que claramente lhe causou dor, e o fez andar sobre a perna machucada. O irmão, que na época tinha 16 anos, também descreveu outro incidente, que ele chamou de o derrame. Rashid, que estava comendo ravioli, vomitou tudo em cima da cama. Momentos depois, ele percebeu que o garotinho estava deitado de costas com as pernas para cima, rígido e tremendo. Quando isso aconteceu, Jabora colocou uma colher na boca de Rashid porque a língua dele tinha grudado no céu da boca, disse ela. Rashid chorou por cerca de 20 minutos e o irmão disse não lembrar se a mãe buscou tratamento médico depois. Eu vou dizer que não. E depois desse derrame, como o irmão chamou, Rashid não conseguia mais mexer o braço direito. Ele ficou completamente paralisado. Agora, uma das irmãs mais velhas de Rashid morava com uma tia, provavelmente porque os pais não prestavam. Mas ela tinha ido visitar a casa de Chris e Jabora no dia 2 de novembro. E quando chegou lá, percebeu que Rashid não só estava parecendo menor, mas também lembra dele estar mole do lado direito, vomitando depois de comer e precisando ser apoiado contra a parede para conseguir sentar. Ela contou que os olhos de Rashid também se moviam em direções diferentes naquela época. Então, esse pobre garotinho teve uma lesão cerebral traumática por dias antes de sua morte. Poucos dias após a morte de Rashid, os administradores estaduais de bem-estar infantil solicitaram a custódia dos irmãos restantes. E nesse documento dizia que Rashid havia morrido após sofrer múltiplos ferimentos devido a abuso severo e negligência nos cuidados médicos enquanto estava sob os cuidados dos pais. Agora, de acordo com a lei da Flórida, o DCF deve divulgar seus registros quando uma criança morre devido a abuso ou negligência dos pais. Mas a Agência de Bem-Estar Infantil da Flórida violou essa lei e se recusou a divulgar os registros de Rashid ao público. Não consigo imaginar o motivo. Eles estavam dizendo que a causa da morte de Rashid ainda não havia sido determinada como resultado de abuso ou negligência, ao contrário do que eles alegaram no pedido de custódia das outras crianças. O Miami Herald e cerca de uma dúzia de outras empresas de mídia e grupos de defesa processaram os administradores do DCF em fevereiro de 2022, após os administradores do DCF se recusarem a liberar os documentos. A juíza que estava cuidando do caso reconheceu que o DCF tinha um trabalho difícil, mas ela também observou que a agência tinha amplas evidências de que o garotinho havia sido abusado, tanto pelo relatório do médico legista, quanto pelos relatórios da polícia de Miami-Dade e do escritório do promotor estadual. A juíza então ordenou que o DCF entregasse esses registros à mídia e ao público, em 1º de março de 2022. E, aparentemente, o DCF também investigou uma discrepância entre as fotos de Rashid que haviam sido inseridas em um sistema interno de acompanhamento de casos e os dados de rastreamento por GPS que estavam embutidos nas fotos. E essa discrepância levantou a possibilidade de que a assistente social, na verdade, não tenha ido ver a família nos dias e horários que disse ter ido. E, em uma ocasião, um e-mail da agência diz que a assistente social copiou e colou informações de uma visita anterior à casa para documentar os resultados de uma visita posterior. E por volta da época em que as crianças foram devolvidas para Chris e Jabora, o arquivo do caso do DCF dizia que a casa estava limpa e arrumada. Quando Rashid morreu, porém, menos de 11 meses depois, havia buracos e marcas nas paredes, lixo espalhado pelo chão. O chuveiro e a banheira estavam cheios de mofo. Roupas e outros pertences eram guardados em sacos de lixo. Os colchões não tinham lençóis. O teto estava vazando. Havia o que parecia ser uma mancha de resíduos humanos ou sangue em um colchão, cobertor e parte do chão. Era uma bagunça caótica. Então,
A assistente social que estava trabalhando no caso do Rashid foi colocada em licença não remunerada uma semana após a morte do Rashid. Ela foi demitida em 2 de dezembro de 2020 e apenas 5 meses antes, essa assistente social em particular havia sido elogiada em uma avaliação de desempenho por trabalhar com Deborah e Chris, para que seus filhos voltassem para eles. E inacreditavelmente, ou talvez não, dado tudo o que já ouvimos até agora, Jabora daria à luz seu 11º filho enquanto estava na prisão. Christopher Bryant e Jabora Jury se declararam inocentes das acusações. Eles agora aguardam julgamento e estão sendo mantidos sob custódia sem direito à fiança. O funeral de Rashid foi realizado em 7 de dezembro de 2020 na Capela Funerária Trinity. Ele foi enterrado no Cemitério Memorial Dade. Quando voltou pela segunda vez, estava coberta de hematomas. Ela tinha tufos de cabelo caindo e os fios estavam bagunçados. E ela recebeu isso. Ela já havia tentado matá-la de fome quando tinha 3 semanas de vida. Então eu a devolvi. Kingsley Weltley nasceu em Mooresville, Indiana, no dia 3 de dezembro de 2018, filha de sua mãe, Toni McClure, e de seu pai, Bradley Weltley. Ela tinha 5 irmãos e era considerada uma menina amorosa, carinhosa e doce. Kingsley estava sempre feliz e gostava de fazer os outros rirem. Ela amava a Patrulha Canina, Bubble Guppies, cantar músicas da Taylor Swift no carro e brincar de se fantasiar. Em dezembro de 2018, com Kingsley com apenas 3 semanas, sua mãe chamou os serviços de emergência após Toni ter um problema de saúde. No entanto, quando os policiais chegaram à casa, perceberam que havia uma situação muito mais urgente que precisava da atenção deles. A casa estava tão imunda que era uma das piores condições de moradia que a polícia disse já ter visto. Era absolutamente repulsivo. Parecia que o lixo nunca tinha sido retirado, e havia moscas e larvas por toda parte, não só na sala de estar, mas também na cozinha. Então, no banheiro, a polícia encontrou um vaso sanitário cheio de fezes que parecia nunca ter sido limpo. Cada cômodo da casa foi descrito como um pesadelo cheio de riscos. Kingsley e sua irmã mais velha, de 1 ano, foram encontradas engatinhando pela casa suja usando fraldas sujas. E o chão por onde elas estavam engatinhando estava coberto de sujeira, lixo e bitucas de cigarro. Os policiais também perceberam que os bebês estavam brincando com batatas velhas e sentados ao lado de um colchão imundo, um sofá sujo e um cinzeiro cheio de cigarros. Os bebês também tinham acesso a alimentos vencidos, mofados e objetos cortantes. Completamente desgostadas e preocupadas com as crianças, as policiais acionaram o Serviço de Proteção à Criança para verificar a situação. Quando Toni, mãe de Kingsley, soube que o conselho tutelar iria à sua casa, entrou em pânico. Kingsley, como eu disse, que tinha apenas 3 semanas de vida na época, foi encontrada desnutrida, com os lábios pálidos e secos, e estava suja por toda a cabeça, mãos e pés. Kingsley estava em quadro de falha de crescimento e havia perdido peso desde que saiu do hospital há 3 semanas. E quando os policiais deram uma mamadeira para o bebê, que estava claramente com fome, Kingsley mamou como se estivesse há muito tempo sem comer. Tanto a mãe de Kingsley, Toni, quanto o pai dela, Bradley, foram presos na época, e Toni foi acusada de 4 crimes de negligência e Bradley de 2. Por causa do incidente, Toni McClure se declarou culpada por negligência e as outras 3 acusações foram retiradas. Toni então foi condenada a 900 dias de prisão. No entanto, ela acabou cumprindo apenas 21 desses dias antes de ser liberada. E, em vez disso, foi condenada a cumprir 540 dias de liberdade condicional. Depois que ela foi retirada de casa, Kingsley foi morar com uma família acolhedora por um tempo e também ficou um período com os avós paternos. Enquanto estava em acolhimento familiar, a mãe acolhedora Del a adorava e disse que Kingsley era uma menininha feliz e saudável. Uma das mães acolhedoras de Kingsley chegou até a tentar adotá-la. Infelizmente, ela foi tirada e devolvida para a mãe antes que isso fosse possível. Os avós de Kingsley também disseram que teriam ficado mais do que felizes em cuidar da menininha de forma permanente. No entanto, devido à política de reunificação dos serviços de proteção à criança,
Tony conseguiu lutar pela guarda de volta e ela venceu. Nos 2 anos seguintes, os serviços de proteção à criança acompanhariam Tony, Kingsley e os outros filhos dela com visitas. E eles retirariam as crianças de casa em várias dessas ocasiões. Frequentemente, quando os serviços de proteção à criança iam verificar como estavam Tony, Kingsley e os irmãos de Kingsley, não os encontravam. Depois que Kingsley foi tirada da mãe pela segunda vez, ela foi novamente morar com os avós paternos. E eles disseram que dessa vez, Kingsley estava cheia de hematomas da cabeça aos pés e tinha partes do cabelo faltando. Ela também estava muito magra, e nas primeiras semanas em que ficou na casa deles, sentia fome o tempo todo. Mas devido ao Serviço de Proteção à Criança não apresentar o caso corretamente no tribunal, não houve escolha a não ser devolver as crianças para Tony mais uma vez, alguns meses depois. E após a mãe recuperar a guarda dos filhos, as coisas não melhoraram como costuma ocorrer. Foi feita uma averiguação do bem-estar de Kingsley e seus irmãos no início de 2021, e depois da visita, os avós de Kingsley disseram que temiam que a neta pudesse morrer. A avó dela, Trisha Welty, chegou a implorar aos serviços de proteção à criança, pedindo que tirassem a menina de casa, mas seus pedidos foram ignorados. Muitas pessoas denunciariam abusos na casa de Tony aos serviços de proteção à criança ao longo dos anos. No entanto, nunca foram tomadas soluções permanentes para proteger as crianças. Então, em 9 de abril de 2024, a Polícia Metropolitana de Indianápolis foi chamada pouco antes das 17h15 para uma emergência no quarteirão 6500 da Denver Drive. A denúncia era sobre uma criança inconsciente. Tony foi quem ligou para o 911. Quando ela ligou, relatou que sua filha Kingsley havia desmaiado de repente. Em seguida, ela começou a emitir um som de gorgolejo e não respondia. Quando os paramédicos chegaram, encontraram Kingsley deitada, sem vida, no chão da sala de estar. Kingsley parecia estar desnutrida. Ela também tinha piolhos na cabeça e fezes por todas as mãos e os pés. O corpo dela parecia estar coberto de marcas de mordidas humanas. O SAMU levou Kingsley rapidamente ao Riley Hospital for Children, onde ela faleceu depois. A garotinha pesava apenas 9,5 quilos na época de sua morte, o que era menos agora, aos 5 anos do que ela pesava quando tinha 2 anos. A causa e a forma da morte dela ainda não foram determinadas. No entanto, acredita-se que é altamente provável que Kingsley tenha morrido de desnutrição, e a morte dela provavelmente será considerada homicídio devido à negligência. Detetives de abuso infantil iniciaram a investigação ao encontrar Kingsley inconsciente em casa. Elas coletaram evidências tanto na casa quanto no hospital. Ao mesmo tempo, o Serviço de Proteção à Criança ficou com a guarda dos outros irmãos de Kingsley. Enquanto a polícia vasculhava o apartamento onde Kingsley morava com a família, encontraram um pequeno armário no quarto do irmão dela, que estava bloqueado por uma cômoda. Quando os policiais olharam dentro desse armário, o que encontraram foi absolutamente horrível. O interior do armário estava coberto de fezes, incluindo marcas de mãos feitas com fezes. O armário também fedia a urina. Dentro do armário, os detetives também encontraram roupas muito sujas que pareciam ser de uma garotinha. As autoridades posteriormente determinaram que esse armário bloqueado era onde Tony havia forçado sua filha Kingsley a passar a maior parte de suas horas e dias, trancada dentro daquele armário pequeno, sujo e nojento. Ainda pior era que ficava no quarto do irmão dela. Enquanto dormiam à noite, sabiam que a irmã estava trancada no armário, morrendo lentamente. Quando a polícia interrogou Tony pela primeira vez, ela disse que seu namorado com quem morava, Ryan Smith, na verdade tinha sido o responsável por machucar Kingsley. Ela disse que ele era responsável por seus ferimentos e vinha maltratando Kingsley. Quando sua história desmoronou, Tony confessou a verdade aos investigadores. No dia em que sua filha morreu, Tony disse que a fez ficar de castigo no canto, de frente para a parede. Ela estaria sendo punida por mau comportamento. Tony também contou à polícia nesse momento que costumava colocar Kingsley naquele armário e que estava fazendo o mínimo possível para alimentar sua filha. Ela normalmente dava apenas uma refeição bem pequena por dia para Kingsley, mesmo sabendo que Kingsley frequentemente reclamava de sede e fome. Tony disse que sabia que essas ações acabariam matando sua filha, mas ela queria que Kingsley saísse da vida dela. Tony também contou aos detetives que seu namorado Ryan e sua mãe Tammy a confrontaram e disseram que ela não podia continuar tratando sua filha assim, ou ela morreria.
Disseram também que ela deveria buscar ajuda para Kingsley imediatamente. Mas Tony acreditava que sua filha Kingsley a odiava porque já havia sido levada pelos serviços de proteção à criança. Quando Ryan, namorado de Tony, foi entrevistado depois, também afirmou que Kingsley o odiava. E ele contou aos detetives que Kingsley frequentemente entrava sozinha no armário. Tony também admitiu ter dado tapas e mordido a filha. E ela disse que sabia que tudo o que tinha feito com Kingsley estava errado, mas tinha medo de pedir ajuda porque não queria perder os outros filhos. Tony então disse aos detetives que sabia que tinha desistido e falhado com sua filha Kingsley. Então, Tony McClure foi posteriormente presa e acusada de 2 acusações de homicídio e uma acusação de cada um destes crimes: negligência de dependente com resultado morte, agressão contra pessoa menor de 14 anos e cárcere privado. Ela foi mantida sob custódia sem direito à fiança. Além disso, o namorado de Tony, Ryan Smith, de 27 anos, também foi preso e acusado de 3 acusações de negligência de dependente resultando em morte e uma acusação de cárcere privado. Ele então foi mantido sob fiança de $1.000, embora tenha pago esse valor e sido liberado apenas alguns dias depois. Ele foi preso após admitir à polícia que Kingsley ficou confinada naquele armário desde o Dia de Ação de Graças de 2023. Nos últimos 3 a 4 meses de vida dela, ele disse que só a viu fora do armário cerca de 10 vezes, mas ele tinha muito medo de pedir ajuda porque amava Tony e não queria que ela perdesse os outros filhos. Ao conversarem com os irmãos de Kingsley, de 4 e 6 anos, autoridades souberam que ela passava quase todo o tempo no armário do quarto por estar sempre se comportando mal. As autoridades também descobriram que Kingsley foi com a mãe, Tony, a 2 festas de família em 7 e 8 de abril. Nas 2 vezes, assim que chegavam, a avó de Kingsley, Tammy, mandava a menina de castigo no canto por estar encrencada. E Kingsley ficava lá por várias horas, inclusive no dia 8 de abril, durante o eclipse. Então, os detetives também queriam falar com a avó de Kingsley, Tammy Halsey. Ela costumava ajudar a cuidar da menina, e também confirmou aos detetives que Kingsley passava a maior parte dos seus dias no armário cheio de fezes. Tammy disse que em fevereiro de 2024, sua filha Tony contou a ela que sua neta ficava confinada naquele armário durante a maior parte do dia, todos os dias, mas ela não fez nada. Tammy então disse que algumas semanas depois, em meados de março, ela visitou novamente a casa da filha e percebeu que Kingsley estava mais uma vez dentro do armário. Ela comentou algo com Tony sobre isso, mas nada foi feito. A avó então continuou dizendo que sabia que o que Tony estava fazendo com sua neta era errado, e sabia que Kingsley estava se deteriorando rapidamente. Ela disse que chegou a considerar chamar as autoridades, porém, queria dar outra chance para sua filha consertar as coisas, porque não queria que ela perdesse todos os filhos. Talvez essa mulher precise mesmo perder todos os filhos. Com certeza, ela precisa perder todos os filhos. A última vez que Kingsley parecia completamente normal, de acordo com sua avó Tammy, foi na verdade em outubro de 2023. Mas Tammy também não era tão inocente assim em relação aos abusos contra Kingsley, porque no verão anterior, ela realmente cuidou dela por algumas semanas em sua casa. Quando isso ocorreu, Tammy admitiu ter prendido Kingsley na cama com fita adesiva para impedir que ela saísse à noite e pegasse comida na cozinha. Tammy confessou que nunca ajudou o Serviço de Proteção à Criança a encontrar sua filha Tony quando eles a procuravam para fazer visitas de acompanhamento. Então, além de ter sido intencionalmente negligente na morte da neta, ela também participou dos abusos. Tammy disse que sabia que qualquer punição que recebesse, ela merecia, porque não ajudou Kingsley. Ela foi então presa em 12 de abril e mantida sob fiança de $20.000. E descobriu-se que, no dia anterior à morte de Kingsley, o Serviço de Proteção à Criança esteve na casa para verificar o recém-nascido irmão de Kingsley, pois ele havia testado positivo para THC, o principal composto encontrado na maconha. Aparentemente, eles nem sabiam que Kingsley estava lá. Imagino que ela estava no armário. Porém, sendo do Serviço de Proteção à Criança, deveriam saber da outra filha de Tony e perguntar por ela. Mas eles não fizeram isso. O promotor do condado de Marion anunciou que buscariam prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para Tony. Isso se devia à idade de Kingsley e ao fato de que sua vida foi marcada por tortura vivendo dentro daquele armário.
E agora a família dela quer que eles melhorem suas políticas de reintegração, dizendo que Kingsley foi mais uma criança que foi negligenciada pelos serviços de proteção à criança. A prioridade deve ser a segurança da criança, não devolvê-la a um responsável inadequado. Eles falharam com ela. Confira o que os avós paternos de Kingsley disseram. Se os pais não vão amar e proteger e o Estado também não, quem vai protegê-los? Nós só não queremos que a morte dela seja em vão. Queremos mudança. Não queremos que mais nenhuma criança precise morrer. Por causa da falha do sistema. Isso não está certo. Ela estava em nossa casa, ela estava segura e era amada. E ela foi devolvida ao agressor. E ela não está mais aqui. Quando ela voltou pela segunda vez, estava cheia de hematomas. Ela tinha falhas de cabelo pela cabeça toda. E ela recebeu isso. Ela já havia tentado matá-la de fome quando a bebê tinha 3 semanas. E eu a devolvi. Após uma visita de averiguação do Serviço Social em 2021, os avós dizem que tinham medo de que Kingsley morresse. Eu supliquei ao DCS antes daquele processo judicial. Minhas preocupações sobre tudo aquilo, cada detalhe, e obviamente foram ignoradas. Os Wealthies querem que o DCS melhore seu processo de reunificação. Sua prioridade deveria ser as crianças, a segurança delas. Não deveria ser devolvê-los se o pai ou a mãe não for uma pessoa segura. E eles falharam com ela. Eu só quero justiça para Kingsley. Eu rezo a Deus para que eles não façam um acordo para reduzir as acusações. Eu rezo para que cada acusação permaneça. Outros familiares de Kingsley abriram uma campanha no GoFundMe, ajudando a pagar o funeral e uma lápide de princesa. Qualquer valor extra arrecadado será usado para criar uma fundação em nome de Kingsley, ajudando outras crianças de Indiana assassinadas pelo falho sistema de proteção à criança. E um funeral privado foi realizado para Kingsley Wealthy. Ela pode se preparar para ler isso. Mandados de busca abertos, menções a contenções físicas, confinamento a um chuveiro, a dor física que Adrian Jones enfrentou vivendo nesta casa em KCK com seu pai Mike e sua madrasta Heather. Adrian Jones nasceu em 15 de maio de 2008, filho de Michael Jones e Diana Pierce. Ele era um garoto doce, com um sorriso incrível e sonhava jogar futebol americano. Adrian também adorava brincar com seus vários irmãos. Após seu nascimento, Adrian morou com sua mãe, seu pai e seus irmãos em Lawrence, Kansas. Quando o garotinho ainda era pequeno, sua família se mudou para cerca de meia hora dali, para Topeka, Kansas, após seu pai abrir ali seu próprio negócio de fianças judiciais. Foi esse o motivo apontado por Michael para a mudança da família. No entanto, é mais provável que tenha sido porque ele queria ficar mais perto da mulher com quem estava traindo a Diana grávida, uma mulher com quem ele se casaria mais tarde, chamada Heather Jones. Não demorou muito depois que a família se mudou para Topeka para que Michael terminasse tudo com Diana por mensagem de texto. Ela então manteve a guarda de Adrian e de seus irmãos, mas a mãe logo ficou muito deprimida. Antes de Michael deixá-la, ela estava cursando enfermagem tentando melhorar de vida. Então, a renda de Michael era a única fonte de sustento da família. Para lidar com seus sentimentos, Diana começou a sair cada vez mais para festas. Rapidamente chegou ao ponto em que ela saía quase todas as noites e deixava Kiona, a meia-irmã de Adrian de 12 anos, responsável pelos irmãos mais novos. Diana também estava namorando e trazendo novos homens para casa o tempo todo. Homens em quem Kiona, de 12 anos mais tarde, diria que não se podia confiar. Logo após a separação de Diana e Michael, Diana e as crianças passaram a viver em um abrigo. Depois de um tempo morando nesse abrigo, a mãe de Adrian conheceu um novo homem, e então ela se mudou com seus filhos para a casa desse homem. Mas não era uma boa situação, pois esse namorado rapidamente se tornou abusivo. Em agosto de 2011, Judy Conway, avó das crianças, descobriu o que ocorria na casa e chamou o Serviço de Proteção à Criança. Ao mesmo tempo, Judy tentou obter a guarda dos netos.
Mas o pai de Adrian e de suas irmãs, Madison e Bella, Michael Jones, interveio e decidiram que ele queria a guarda das crianças. E como ele era o pai biológico delas, no final ele venceu. Assim que Adrian passou a morar com o pai, Michael, e com a nova madrasta Heather, ele contou para a nova madrasta que enquanto morava com a mãe, havia um homem morando lá também que o machucava. Pouco tempo depois disso, o pequeno Adrian foi diagnosticado com TEPT e um grave distanciamento emocional. Nessa época, os filhos de Heather, que ela teve de um relacionamento anterior, também moravam na casa junto com Adrian e seus irmãos. E logo, Heather e Michael alegaram que Adrian estava tentando machucar as outras crianças, que eram todas meninas, e que ele estava saindo do quarto à noite para roubar comida. Por isso, eles começaram a contê-lo com frequência. Então, apenas 3 meses depois que Adrian começou a morar com o pai e a madrasta, o Serviço de Proteção à Criança recebeu um telefonema sobre a segurança das crianças. Desta vez, na verdade, era sobre um dos irmãos de Adrian que morava na casa, e ele havia perdido 10 quilos. Também foi relatado que Michael tinha armas espalhadas pela casa que eram acessíveis às crianças. E a madrasta das crianças, Heather Jones, havia sido vista sob efeito de drogas. O relatório também afirmava que não havia comida nos armários da cozinha. Apenas um mês depois, em dezembro de 2011, outra ligação foi feita aos Serviços de Proteção à Criança. Desta vez, era sobre o irmão de Adrian ter caído de uma escada, ou pelo menos foi isso que seu pai e madrasta alegaram. A criança sofreu hemorragia interna e hematomas extensos na testa, algo que um médico confirmou que não seria apenas por cair de uma escada acarpetada. Quando o Serviço de Proteção à Criança foi investigar as alegações de que isso não foi apenas um acidente, o pai das crianças, Michael, disse à assistente social que Adrian também havia caído cerca de 4 semanas antes e aberto a cabeça. Então, quando a assistente social conversou com a madrasta das crianças, Heather, ela disse que Michael frequentemente abaixava as calças das crianças e lhes dava palmadas, deixando marcas. Ela também admitiu que havia violência doméstica entre ela e Michael. Durante o curso dessa investigação, os agentes do Serviço de Proteção à Criança também receberam informações de policiais que haviam ido até a casa da família, dizendo que Adriano estava com um olho roxo e hematomas no rosto. Quando os irmãos de Adriano foram entrevistados, eles contaram aos assistentes sociais que Heather frequentemente levava Adriano para o banheiro, e logo depois, eles ouviam o garotinho fazendo sons de engasgo. Os barulhos eram tão horríveis que faziam os irmãos crerem que Adriano estava realmente morto. Heather também batia em Adriano com objetos, como os próprios brinquedos dele, e o chutava enquanto usava botas. De acordo com as crianças, Miguel também participava dessa violência contra seu filho Adriano, colocando-o de castigo no canto e depois batendo em suas pernas, barriga e mãos. Ele também batia nas outras crianças e quando fazia isso, as mãos de Miguel ficavam muito vermelhas, segundo eles. Agora, as crianças em idade escolar não estavam indo para a escola, mas sim sendo educadas em casa pelo pai, Miguel, no que ele chamava de Jones Academy. As crianças também tinham uma babá nessa época, e ela dizia que a escola era mais focada em fazer com que as crianças realizassem tarefas domésticas e afazeres do que realmente aprenderem. A resposta do Serviço de Proteção à Criança diante das alegações de maus tratos domésticos é risível. Eles apenas fizeram Miguel assinar um documento prometendo proteger as crianças de qualquer abuso físico e não usar disciplina física de nenhum tipo. E durante o curso da investigação, até que dissessem o contrário, ele manteria Heather, a madrasta deles, afastada das crianças. Ela não podia morar na casa. Só isso. Bastava ele assinar um documento prometendo isso. Enquanto isso, os filhos de Miguel continuaram sob seus cuidados, mas os de Heather foram retirados e enviados para morar com um parente, pois ela não deveria ficar na casa. As crianças disseram às autoridades que ambos os pais faziam mal a elas. Então, por que os filhos de Miguel continuaram sob seus cuidados se ele era igualmente culpado? E mesmo que Heather não devesse estar morando com eles, apenas alguns meses depois, em janeiro de 2012, Miguel admitiu abertamente a uma assistente social que Heloísa podia ir até a casa e ficar lá sempre que quisesse. E independentemente do fato de que, oficialmente, o Departamento de Crianças e Famílias do Kansas havia determinado que Heather era uma abusadora de crianças, eles não tomaram nenhuma atitude para fazer cumprir o documento que Miguel havia assinado, prometendo que Heather não teria permissão para entrar na casa.
Ou seja, a promessa dele no mesmo documento, dizendo que manteria Adriano e seus irmãos a salvo de qualquer dano físico, também não significou nada. Depois disso, as coisas ficaram quietas em casa por um tempo. E então, em setembro de 2012, a colocação de Adriano e seus irmãos na casa do pai foi finalizada. Mas 3 meses depois disso, em dezembro, uma ligação foi feita para os serviços de proteção à criança, relatando que a família tinha porcos entrando e saindo de casa, e que as crianças eram espancadas nas nádegas até sangrarem. Além disso, mesmo que Heather tivesse anteriormente solicitado uma ordem de restrição contra Miguel, ela agora estava morando novamente na casa. Quando o pai e a madrasta de Adriano foram interrogados separadamente sobre as acusações de espancamento, você adivinhou, eles culparam um ao outro. Heather dizia que quando Miguel batia nas crianças, não era forte a ponto de sangrarem, mas isso era um problema separado. Era uma condição de pele inofensiva. Por isso, os serviços de proteção à criança não tomaram outras medidas. Cerca de uma semana depois, o pequeno Adriano foi internado no Centro de Serviços e Orientação Familiar de Topeka por ser considerado um perigo para si mesmo. Miguel contou a uma funcionária durante a avaliação que Adriano estava molhando a cama, roubando e escondendo comida, cutucando feridas no corpo e ateando fogo, que são todas características comportamentais de respostas ao trauma em crianças em idade pré-escolar que foram ou são vítimas de abuso. Mas, em vez de isso ser investigado da maneira mais responsável, Adriano foi simplesmente diagnosticado com transtorno de comportamento disruptivo e problema relacional entre pais e filhos. Nessa época, Adriano já morava com o pai há quase 1 ano e meio. Então, se as respostas traumáticas dele ainda eram tão graves, você pensaria que Miguel ou sua esposa Heather teriam sido investigados mais a fundo. No início de 2013, Adrian e sua família se mudaram para Plattsburgh, Missouri. Não demorou muito para que o Serviço de Proteção à Criança recebesse mais uma denúncia de suspeita de abuso na casa. Essa denúncia foi recebida em 4 de março de 2013, e a pessoa que ligou afirmou que Adrian era forçado a ficar de castigo no canto por horas a fio e muitas vezes era esquecido por seu pai e madrasta. O menininho também tinha trancas do lado de fora da porta do quarto, e a casa era imunda, com ossos de frango e ratos, além de animais mortos na garagem. Essa denúncia foi considerada como exigindo apenas uma resposta de nível 2 por parte dos assistentes sociais, o que significa que era uma emergência de nível intermediário relacionada a danos a uma criança. Quando uma investigadora dos Serviços de Proteção à Criança foi enviada à casa após essas denúncias, ela entrevistou Adrian, mas na presença do pai e da madrasta dele. Então, enquanto o menino explicava para a assistente social que era trancado em seu quarto, sua madrasta Heather o interrompeu e deu uma explicação absurda, dizendo que Adrian estava batendo nas outras crianças da casa e que esse era o castigo dele. Sabe, ela estava só sendo a boazinha e protegendo as outras crianças. Enquanto a assistente social fazia essa visita à casa, ela percebeu que o chão estava absolutamente imundo. A garagem tinha sacos que continham coelhos mortos, e realmente havia um cadeado preso do lado de fora da porta do quarto de Adrian. Nesse momento, Heather e Michael admitiram histórico com os serviços de proteção à criança do Kansas. Heather afirmou que seus filhos foram retirados de casa, não por algo errado que ela tivesse feito, mas porque caíram da escada e os hematomas causaram a retirada deles de casa. Em uma visita de acompanhamento à casa feita pela assistente social em abril de 2013, Adrian seria novamente entrevistado, desta vez sem a presença de Michael ou Heather. Mas ele não foi questionado sobre nenhuma alegação de possível abuso. No entanto, ele tinha hematomas na bochecha direita e na testa, que a assistente social simplesmente descreveu como sendo sujeira. 2 dias depois, a assistente social que tinha ido até a casa recebeu um relatório de 7 páginas do Departamento de Crianças e Famílias do Kansas, que detalhava o envolvimento do órgão com a família, especialmente com Heather. Nesse relatório também foi registrado um incidente em que, certa vez, Heather atirou no próprio pé. Apesar disso, a assistente social de Adrian encerrou o caso sem acompanhamento adicional.
No entanto, eles seriam enviados novamente à casa em julho de 2013, quando os serviços sociais receberam uma ligação sobre uma situação urgente de abuso que estava acontecendo com Adrian e seus irmãos. Essa pessoa que fez a denúncia relatou que Heather espancava as crianças com objetos sem motivo algum e vendia metanfetamina em casa. A pessoa que ligou também disse que Adrian e seus irmãos eram deixados do lado de fora por longos períodos sem supervisão e trancados em seus quartos. Mas, de novo, isso só gerou uma resposta nível 2 dos serviços sociais. A assistente social, que foi até a casa dessa vez, ligou para a polícia. E a polícia disse a ela que ela nunca deveria ir até a casa sem que eles a acompanhassem. Junto com os policiais, a assistente social foi à casa entrevistar Adrian, que relatou que Michael e Heather gritavam com ele o tempo todo. Depois ele disse que Michael tinha dado um chute na cabeça dele, em cima e atrás, e que uma vez um osso chegou a sair. Ele disse que o pai dele dava socos na barriga dele e que a madrasta o arrastava pela orelha, além de jogá-lo no chão. Na investigação dos serviços de proteção à criança, concluiu-se que Adrian sofria negligência e não era seguro permanecer em casa. Mesmo assim, foi decidido que ele não seria retirado de casa. Em vez disso, os serviços sociais decidiram que iriam fornecer serviços intensivos em domicílio. Para piorar ainda mais, Heather admitiu que já tinha machucado Adrian no passado, que o arrastava pela orelha e frequentemente o trancava em seu quarto. Mas, segundo ela, isso só acontecia porque Adrian era uma criança muito difícil e tinha muitos acessos de raiva. A assistente social acreditou na história da madrasta e concluiu que o menino tinha sérios problemas mentais. Ele precisava de aconselhamento e um novo medicamento prescrito, mas semanas depois, Heather e Michael avisaram aos serviços sociais que voltariam para o Kansas. E eles não achavam necessário que Adrian fosse a um psiquiatra ou recebesse qualquer medicação. Portanto, não foi possível para eles cumprir todos os requisitos estabelecidos para os serviços intensivos de atendimento domiciliar. As assistentes sociais encerraram o caso, dizendo que a família se mudaria para o Kansas. 10 dias depois, uma assistente social do Missouri informou ao Serviço de Proteção à Criança do Kansas que ainda havia preocupações com a segurança de Adrian. Quando Michael e Heather foram contatados pelo Serviço de Proteção à Criança do Kansas, descobriu-se que a família ainda vivia no Missouri. Então, tudo o que esses pais horríveis precisam fazer para potencialmente saírem do radar do Serviço de Proteção à Criança é dizer que vão se mudar para outro estado ou realmente se mudar para outro estado. Inacreditável. Semanas depois, em 21 de agosto de 2013, o Serviço de Proteção à Criança recebeu mais uma ligação, dizendo que Adrian estava sendo maltratado pela madrasta e sendo alvo de abusos. Quando a polícia e uma assistente social foram à casa naquele dia, Heather tentou impedir a entrada deles. E ela disse a eles que havia interrompido a medicação de Adrian porque Michael não tinha mais plano de saúde para o menino. Ela também informou a eles que Michael a fazia trancar Adrian no quarto dele à noite. Depois, Heather negou que ela ou Michael tivessem informado aos serviços sociais que a família estava se mudando para o Kansas e disse à assistente social ali mesmo que a família não precisava de nenhuma ajuda deles. E mesmo que o risco para Adrian e as outras crianças da casa tenha sido considerado alto naquela época, um caso nunca chegou a ser aberto. Depois, mais 2 ligações foram feitas aos serviços de proteção à criança sobre a segurança das crianças na casa dos Jones. Uma em outubro de 2013 e outra em fevereiro de 2014. Nada foi feito. Quando uma assistente social entrou em contato com Michael sobre as denúncias em fevereiro, ele disse à funcionária que a família estava morando novamente no Kansas. Ele também disse que Adrian estava comendo tudo o que via pela frente e que ele não tinha dinheiro para conseguir nenhum tratamento de saúde mental para o filho. Ele ainda admitiu que trancava Adrian no quarto à noite para mantê-lo longe das outras crianças. Então, Michael disse à assistente social que seria melhor que Adrian ficasse sob os cuidados do Estado e que não o queria de volta. Mesmo após a família informar ao Serviço de Proteção à Criança que havia retornado ao Kansas, eles continuavam morando no Missouri. Desta vez, ao visitar a casa, a assistente social encontrou Adrian com marcas suspeitas no queixo e testa. Ele contou para a assistente social que tinha sido forçado a ficar de castigo no canto por horas a fio e também era obrigado a fazer atividades físicas como polichinelos e flexões o dia inteiro. Em uma outra visita da assistente social à casa, Adrian mostrou para ela marcas nos pulsos.
E ele disse que o pai dele tinha prendido seus braços e pernas com fita adesiva como forma de punição. Mas mais uma vez nada foi feito. No entanto, em março de 2014, Adrian finalmente seria retirado da casa da família. Mas não por causa de nenhuma acusação de abuso, e sim porque seu pai, Michael, disse que não o queria. Foi um acordo de colocação voluntária entre Michael e Heather com os serviços sociais. Adrian seria enviado ao Spofford Residential Treatment Center, em Kansas City, Missouri. Os registros médicos que o Spofford havia obtido sobre Adrian afirmavam que a criança havia sofrido abuso e negligência severos. Ele também apresentava comportamentos que confirmavam que havia passado por um trauma severo, incluindo terrores noturnos, acumular comida, fugir de casa, ideias suicidas e homicidas, comportamento sexual inadequado, agressividade, machucar animais e pessoas e provocar incêndios. Agora, mesmo que Michael e Heather tivessem voluntariamente entregado Adrian e os serviços sociais tivessem concordado com esse encaminhamento, ainda exigiam que os pais participassem do plano de tratamento de Adrian, já que isso não seria permanente. Eles deveriam participar da reunião inicial do plano, receber atualizações semanais e manter contato telefônico com Adrian. Eles não fizeram nenhuma dessas coisas, no entanto, e Michael e Heather deixaram claro que não queriam o menino de volta. Isso, porém, não parecia importar para os serviços sociais. E em agosto de 2014, foi decidido que, após Michael e Heather completarem um plano de transição, que consistia em algumas visitas e pernoites com Adrian, ele seria devolvido à custódia deles. Michael chegou a dizer diretamente aos assistentes sociais que não marcaria consultas ambulatoriais para Adrian após sua alta. Ele se recusou a participar de qualquer parte do plano de transição deles. Mesmo assim, em 4 de setembro de 2014, o Hospital Spofford deu alta para Adrian, entregando-o ao pai e à madrasta. Eles não fizeram nenhum acompanhamento com o menino. Poucas semanas depois, uma 10ª denúncia chegou aos serviços sociais, mas decidiram não abrir nenhum caso. Em 4 de outubro de 2014, Heather enviou um e-mail aos médicos do Hospital Spofford, dizendo que o menino voltava a apresentar os comportamentos que o levaram à instituição. Ele estava tendo explosões de raiva e ameaçando machucar as irmãs. Heather disse que ele estava ficando demais para ela novamente. Adrian ainda não estava matriculado na escola nesse momento. Diante disso, a assistente social só lembrou a madrasta do plano de tratamento de Adrian. E ela disse que se ela e Michael não conseguissem manter esse plano, talvez o menino devesse ser retirado de casa. 10 dias depois, o Departamento de Crianças e Famílias do Kansas moveu uma ação para cobrar pensão alimentícia da mãe biológica de Adrian, buscando reembolso pela assistência social concedida a Michael. Isso significava que a família voltou a morar no Kansas, e os serviços de proteção à criança e o tribunal tinham seu endereço. Entre 2014 e 2015, os serviços de proteção à criança no Kansas receberam várias ligações para a linha direta de denúncias. Fotos de Adrian sendo torturado e abusado eram postadas na página do Facebook de sua madrasta, Heather. Mesmo assim, parece que nenhuma providência foi tomada. Houve uma postagem no dia de Natal de 2014 em que Heather disse: "Tenho um psicopata que estou dando de graça hoje. Ele fugiu ontem e destruiu minha cozinha e tudo que eu tinha assado. Estou muito irritada, e ele corre em volta da piscina e faz flexões até eu cansar, a menos que alguém o queira." No mesmo dia, Heather fez uma postagem sobre um episódio de The Walking Dead, onde uma personagem atira na parte de trás da cabeça de uma criança dizendo para ela olhar para as flores. Na postagem de Heather, ela disse: "The Walking Dead. Olhe para as flores bonitas. Estou prestes a fazer essa merda." Em outra postagem naquele mesmo dia, Heather escreveu: "Infelizmente, não posso atirar nele, mas posso fazer ele ralar até eu me sentir melhor." Apenas 1 minuto depois, ela fez mais uma postagem em que disse: "Já não aguento mais esse garoto. Ontem à noite, ele me perseguiu com uma maldita faca de cozinha tentando me esfaquear, até que eu pulei o balcão, mesmo com dor, e derrubei ele." Em outras postagens, a madrasta falou sobre como usava cintos de couro, ataduras, talas e algemas para conter Adrian. Submissão pela dor não funciona, ela escreveu em um momento. A polícia também encontraria depois conversas no Facebook que aconteceram entre Heather e Michael. E nessas conversas, havia inúmeras fotos de Adrian em pé, nu no chuveiro, com um ferimento na boca, que Heather alegou ter sido causado por ele ao remover a porta do box.
Depois, havia várias fotos de Adrian amarrado a uma mesa de inversão, com os olhos cobertos por faixas de bandagem. E havia inúmeras fotos mostrando inchaço severo, assim como feridas abertas nos membros dele, nos locais onde as amarras tinham sido colocadas. Na noite de 25 de novembro de 2015, a polícia foi chamada à casa na Rua 99, número 5201, em Kansas City, Kansas, após uma denúncia de distúrbio doméstico feita por Heather. Ela contou à polícia que tinha discutido com Michael depois de dizer a ele que iria embora. Nesse momento, ele a atacou, a enforcou, jogou-a contra a parede e ameaçou atirar nela. Heather tinha marcas no pescoço por causa do ataque e também contou à polícia que havia pesquisado no computador de Michael mais cedo naquele dia e descobriu que ele estava procurando por um veneno inodoro e incolor, algo que Michael mais tarde admitiria ser verdade. Enquanto as autoridades estavam lá, elas perceberam que uma das crianças que deveria estar em casa não estava presente, Adrian. 6 outras crianças foram retiradas e levadas à custódia do Estado. Quando as autoridades questionaram Heather sobre Adrian, ela afirmou que por volta de 29 de setembro ele morreu em casa e Michael descartou seu corpo na propriedade alugada. No dia seguinte, a polícia achou restos humanos compatíveis com os de uma criança de 7 anos em um recipiente plástico preto guardado no celeiro. Uma autópsia confirmou depois que esses restos eram realmente de Adrian, que havia morrido em setembro ou outubro. Não foi possível determinar a causa da morte. Tanto o pai dele, Michael, quanto a madrasta, Heather, foram presos em conexão com a morte dele. A investigação policial que se seguiu determinou que, além de todas as outras formas de tortura que Adrian havia sofrido, ele também, em alguns momentos, foi amarrado a um trenó, colocado dentro de uma mala, espancado com um cabo de vassoura, privado de comida por dias seguidos e levado choques de taser por 15 a 20 segundos de cada vez. O pai e a madrasta do menino também o puniam fazendo-o dar voltas correndo, ficar parado com as mãos para cima por longos períodos, além de obrigar Adrian a ficar segurando 2 tochas tique por muito tempo. Às vezes, Adrian ainda tinha que ficar com a água até o pescoço na piscina fria e suja da família como forma de punição. Por que você está fazendo isso? Porque eu continuo sentindo frio quando estou aqui fora. Você come do lixo porque ainda sente frio lá fora. Em algum momento entre agosto ou setembro, o casal percebeu que Adriano estava perto da morte, porque ele já não conseguia mais sentar ou ficar em pé. Eles o amarraram a uma cadeira de jardim e depois a colocaram dentro do box do chuveiro. Esse box, que ficava no banheiro principal, também havia sido modificado. A porta de vidro foi removida e substituída por uma tábua de madeira compensada. Depois instalaram uma fechadura para impedir que Adrian, incapaz de se sentar ou ficar em pé, escapasse. O casal instalou uma pequena câmera acima da porta do chuveiro, voltada para dentro do box, para vigiar Adrian. Quando o corpo do garotinho não aguentou mais o tormento e ele faleceu, ele foi deixado dentro daquele box de chuveiro por mais 2 semanas. Durante esse tempo, Heather saía para comprar alguns porcos. Porcos que o casal propositalmente deixava passar fome por alguns dias. Depois, eles pegaram o corpo de Adrian e o deram para os animais comerem. Depois disso, restaram apenas alguns ossos dele, incluindo o crânio. Esses restos foram guardados em um recipiente plástico preto no celeiro. Michael e Heather então destruíram o box do chuveiro e a cadeira de jardim onde Adrian havia sido mantido confinado nos últimos meses de vida, queimando tudo. Embora as autoridades ainda tenham conseguido obter algumas peças do box do chuveiro e da cadeira como evidência, também conseguiram apreender como prova o taser que foi usado em Adrian, a mala na qual ele foi colocado e várias amarras que foram utilizadas. Agora, grande parte dessas evidências pôde ser coletada porque Heather entregou Michael voluntariamente às autoridades e contou aos detetives muito do que havia acontecido na casa. Após ser presa, Heather pediu à proprietária Jen Hoovers que fosse à sua casa salvar fotos de seus filhos no computador. Heather deu para Jen a senha do seu Apple iCloud, e quando a proprietária entrou na casa alugada, ela a encontrou completamente bagunçada. Estava cheia de lixo, animais mortos e parafernália de drogas. Assim que a proprietária acessou o computador de Heather, ela se deparou com fotos dos abusos de Adrian. Havia fotos de Adrian amarrado firmemente com tábuas de cortar rígidas sob as ataduras, impedindo-o de se curvar.
Depois, um vídeo de vigilância mostrava Adrian com as mãos e os pés algemados entre si, forçado a ficar em pé do lado de fora. Nesses vídeos, ele parece olhar ao redor como se estivesse sendo vigiado. Em um dos vídeos, uma pessoa não identificada acerta a cabeça dele com um cabo de vassoura. Outro vídeo mostra a criança pegando uma tigela com a boca e tentando comer o que há dentro. Nesse momento, porém, a madrasta entra em cena e parece estar repreendendo Adrian. É possível ouvi-la falando com uma das outras crianças, dizendo que Adrian está comendo uma tigela de purê de maçã que tem insetos e sujeira dentro. Heather também havia documentado esse maltrato a Adrian, e ela já tinha feito anotações no computador sobre isso desde 2012. O proprietário, ao descobrir, levou as evidências à polícia imediatamente. Enquanto Jen estava na casa, também achou correspondências do tio de Adrian, Willie Flowers. Isso mostrava que ele também estava morando na casa com a família há algum tempo, mas nunca fez nada sobre o que estava acontecendo com Adrian. Judy Conway, a avó materna de Adrian, que já havia tentado obter a guarda de Adrian e seus irmãos depois que eles foram tirados da mãe, disse que Michael e Heather não a deixaram ver as crianças nos 9 meses que antecederam a morte de Adrian. A última vez que ela o viu foi no Natal de 2014. A avó procurou o Departamento de Crianças e Famílias do Kansas ao menos 2 vezes, mas nada aconteceu. Judy também disse que nos últimos meses de vida de Adrian, os pais pararam de chamá-lo pelo nome e passaram a se referir a ele apenas como o menino. Em novembro de 2016, Heather se declarou culpada da acusação de assassinato e foi condenada à prisão perpétua, com um mínimo de 25 anos. Agora ela havia se declarado culpada, mesmo ainda insistindo que se sentia impotente para salvar Adrian, assim como a si mesma, do marido abusivo. Então, em março de 2017, Michael Jones também se declarou culpado da acusação de assassinato e recebeu exatamente a mesma sentença que Heather. Diana, mãe de Adrian, presente na sentença de Michael, disse: "Rezo para que você tenha uma vida longa e torturada na prisão. Eu não sei se posso te perdoar, mas sei que você deve sofrer pelo que fez." Em 2017, a avó materna biológica de Adrian, sua mãe e sua irmã mais velha entraram com um processo, alegando que tanto os assistentes sociais do Kansas quanto do Missouri sabiam que o menino estava sendo torturado e poderiam ter evitado sua morte. O processo buscava 5 milhões em indenização punitiva. E enquanto a agência do Kansas argumentava que era difícil acompanhar a família porque eles se mudavam com frequência, eles acabaram pagando à família do menino $1 milhão em março de 2024 para encerrar o processo. Em 2021, a Lei Adrian foi criada, exigindo que policiais e assistentes sociais vissem pessoalmente as crianças que fossem supostas vítimas de abuso ou negligência. Algo que você pensaria ser óbvio, que nem precisaria virar lei, mas... Foi realizada uma cerimônia em memória de Adrian Jones, de 7 anos, no sábado, 21 de outubro de 2016, e seus restos mortais foram então enterrados no cemitério Oak Hill, em Lawrence, Kansas. Certo, vamos soltá-los, vamos lá. Tem sido difícil, como eu disse, por mais de 1 ano e meio. Eu estive tão envolvida com tudo e tendo que conviver com toda a parte horrível da morte dele todos os dias. Então, ter um dia como hoje, em que podemos deixar tudo isso de lado e apenas focar no Adrian, usando a voz dele para proteger as crianças de hoje e as futuras. E eu acho que isso é o mais importante. E eu acho incrível todo mundo se reunir aqui hoje. Isso só mostra que quando nos unimos, podemos fazer mudanças. Eu não quero que ele seja lembrado por como morreu, mas sim pela força e pela voz que tinha. Ele sempre se defendeu muito e poderia ter desistido após toda a tortura e tudo o que passou. Mas ele aguentou por muito tempo. E eu quero lembrar da vida dele, da força dele e da beleza dele. Ele era tão lindo. Por isso queremos lembrar da vida dele, não da morte. Para mim, esse é o Adrian, porque ele carregava o peso do mundo nos ombros. Mas isso nunca o derrubou completamente. Ele prevaleceu. Eu não vou tocar. Esta noite, Joshua Emmons, pai de Rayclyn Brown, é acusado de assassinato. Ele recebeu a guarda do filho em março e menos de 2 meses depois, o garoto morreu.
Raiklin Brown nasceu em 24 de maio de 2020 em Cortland, Nova York, filho de sua mãe, Mackenzie Brown, e de seu pai, Joshua Emmons. Raiklin era um garotinho incrível, carinhoso, criativo, alegre e brincalhão. Adorava dançar, mas não gostava quando cantavam junto com as músicas. As coisas favoritas de Raiklin eram dinossauros, carros, veículos de construção, bananas e ouvir histórias na hora de dormir, ou na verdade a qualquer hora, pois ele amava ler. Seus livros favoritos incluíam Macaco Rabugento e Lama-Lama de Pijama Vermelho. Raiklin também gostava de brincar ao ar livre, frequentar o Head Start e se aconchegar com a mãe acolhedora assistindo a filmes como Carros. Em 16 de julho de 2021, com apenas 13 meses, Raiklin foi acolhido por Samantha e Theo Adams, a quem chamava de mamãe e papai. O pai dele era ausente, e ele foi retirado da mãe pelos serviços de proteção à criança, pois ela estava sem teto e enfrentando problemas de saúde mental e dependência química. Quando o garotinho foi colocado sob os cuidados de Samantha e Theo, ele floresceu. Ele era muito amado e bem cuidado. A mãe acolhedora dele, Samantha, dizia que ele era tão feliz e sorridente desde o primeiro dia, simplesmente adorável. Ele estava começando a andar. Uma das minhas melhores lembranças foi na primeira semana com ele, quando o fiz rir pela primeira vez durante um jantar de hambúrguer de peru. A gente ficava repetindo hambúrguer de peru e ele achava isso hilário. Então as coisas estavam indo bem, mas de repente, no verão de 2023, a mãe biológica de Raiklin, Mackenzie, entrou em contato com os pais acolhedores Del e contou que Joshua Emmons era o pai biológico do menino e que ele queria a guarda. Joshua fez um teste de paternidade em agosto e um mês depois entrou com um pedido de guarda do filho que mal conhecia. Agora, Samantha e Theo temiam perder a guarda de Raiklin para um homem que nunca havia se envolvido com a criança. Eles contrataram um advogado esperando ficar com o garotinho. No entanto, disseram a eles que, como Joshua era o verdadeiro pai do menino, teriam pouquíssima chance de conseguir ficar com ele. Desde setembro, Joshua pôde fazer visitas supervisionadas a Raiklin. Mas depois que ele pôde começar a ver o filho, Joshua frequentemente inventava desculpas para não comparecer às visitas. Ou ele simplesmente não avisava ninguém e não aparecia. Isso, é claro, deixava o pequeno muito triste e confuso. De acordo com Joshua, ele estava tendo dificuldades para ir às visitas que aconteciam com seu filho em Cortland, Nova York, saindo de sua casa em Syracuse, que fica a cerca de 35 minutos de carro. Então, os serviços sociais atenderam a esse pedido e transferiram as visitas para a casa de Joshua. Após o início das visitas supervisionadas, Raiklin voltava para a casa dos pais acolhedores e dizia gostar de passar tempo com o pai. Ele também dizia que gostava de passar tempo com as outras 7 meninas que estavam na casa, chamando-as de irmãs. Naquela época, Joshua morava com sua noiva, as 5 filhas dela e os 2 filhos que eles tinham juntos. O que os pais acolhedores de Raiklin não sabiam sobre a situação era que o pai biológico de Raiklin, Joshua, havia sido recentemente libertado da prisão depois de ter sido condenado em 2019 por espancar brutalmente um menino de 3 anos. Uma mulher chamada Kimber Amy e o pai de Raiklin, Joshua, moravam juntos em um apartamento em Syracuse naquela época. O filho dela, de 3 anos, também morava com eles. Eles moravam juntos há 6 meses quando Kimber deixou Joshua cuidando de seu filho enquanto trabalhava à noite, em janeiro de 2019. Agora, Joshua costumava cuidar da criança enquanto Kimber ia trabalhar. Segundo ela, ele era, em geral, seguro com crianças, seja lá o que isso signifique nesse contexto. Eu acho que uma pessoa ou é segura com crianças ou não é. Quando você diz geralmente, isso é praticamente um não. Não são. Na manhã seguinte ao seu turno da noite, Kimber acordou o filho e começou a despi-lo para o banho. Foi aí que ela percebeu hematomas no rosto, nos braços, nas nádegas, no peito e nas costas dele. O menino contou à mãe que Joshua tinha batido nele e também o queimado com um cigarro aceso. Kimber ligou para o 911 e relatou o ocorrido. Joshua depois foi acusado de colocar em risco o bem-estar de uma criança. Ele se declarou culpado das acusações e foi condenado a 10 meses de prisão, mas acabou cumprindo apenas 8 meses dessa pena, pois foi liberado por bom comportamento. O garotinho que Joshua atacou agora não tem nenhuma lembrança do que aconteceu. No entanto, ele ainda precisa fazer exames regulares no fígado devido aos danos permanentes que as agressões causaram ao órgão. Não está claro se o Departamento de Serviços Sociais do Condado de Cortland ou a assistente social de Raiklin sabiam disso.
Se tivessem feito uma verificação de antecedentes, isso provavelmente teria aparecido, já que Joshua foi preso por isso. Porém, essa condenação não foi o único alerta sobre Joshua. Quando o menino passou a ter visitas supervisionadas com o pai, tudo parecia bem por um tempo. Mas então, quando Joshua ficou com Raiklin durante a noite, sozinho, sem supervisão, a criança reclamou 2 vezes que o pai tinha batido nele. Certa vez, ao buscar Raiklin após passar a noite na casa do pai, Samantha percebeu que o menino de 3 anos agiu estranho, sentado na cadeirinha do carro, enquanto ela conversava com Joshua do lado de fora. Então, depois que Samantha entrou no carro com Raiklin e fechou a porta, o garotinho começou a chorar e disse: "Papai Josh me bateu. Eu não gosto disso. Estou tão triste." Ele então chorou o caminho inteiro até em casa. Agora, pelo menos uma dessas vezes em que o pai de Raiklin, Joshua, bateu nele foi porque o menininho de 3 anos, que tinha acabado de ser treinado para usar o penico, fez xixi nas calças. E após ambos os incidentes, Raiklin chorou para sua mãe adotiva, Samantha, implorando para que ela não o mandasse de volta para a casa do pai. Extremamente preocupados com o bem-estar do menino, os pais adotivos de Raiklin gravaram as conversas que tiveram com a criança, enquanto ele contava o que seu pai havia feito. Essas gravações, juntamente com as preocupações verbais de Samantha e Theo, foram compartilhadas com os assistentes sociais. No entanto, elas foram amplamente ignoradas. Por quê? Mesmo que os assistentes sociais tenham confrontado Joshua sobre as acusações, o pai, como uma assistente social afirmou em um e-mail enviado para Samantha em 29 de fevereiro, negou qualquer uso de disciplina física com Raiklin. A assistente social também lembrou friamente Samantha que era uma grande transição para todos os envolvidos. E todo mundo só queria que as coisas fossem o mais tranquilas possível. Certo. Então, mesmo que isso seja verdade, como isso justifica simplesmente ignorar Raiklin? Samantha disse que ela e o marido, Theo, também levantaram outras preocupações, incluindo o fato de que Raiklin disse que a noiva de Joshua chamou Raiklin de vadia do caralho. Lembre-se que estamos falando da mãe de 7 filhos dizendo isso. Além disso, os pais adotivos de Raiklin disseram à assistente social dele que Joshua deixou o menino sozinho por até 2 horas enquanto ele ficava sentado nas próprias fezes. Mas apesar desses problemas graves e evidentes, as visitas de Joshua com seu filho continuaram. E logo Samantha começou a notar diferenças significativas no temperamento do menino, que normalmente era alegre. Nessa época, a personalidade de Raiklin começou a mudar e ele passou a usar muita linguagem ofensiva. Ele também estava ficando mais violento em seu comportamento. Chateados e preocupados com a falta de ação do Serviço de Proteção à Criança diante do evidente maltrato de Joshua ao filho, os pais adotivos de Raiklin agendaram uma reunião com o Serviço Social para explicar a situação. Mas basicamente disseram a eles que às vezes as crianças inventam coisas. Não demorou muito depois disso para que a guarda total de Raiklin fosse concedida ao seu terrível pai. O Serviço de Proteção à Criança ignorou todos os sinais de alerta possíveis nesse caso. Raiklin foi colocado sob a custódia de seu pai em 26 de março. Apesar de Joshua prometer a Samantha e Theo que poderiam ver o menino, isso nunca ocorreu. Os pais acolhedores deveriam ter visitas de fim de semana com Raiklin. No entanto, Joshua sempre tinha uma desculpa para não poder ir. A última vez que Samantha falou com Joshua foi para pedir que visse Raiklin em seu 4º aniversário. Ela não recebeu resposta, pois 2 dias depois, em 26 de maio, Raiklin foi levado às pressas ao Upstate Golizano Hospital. A polícia foi chamada à casa do pai dele, Joshua, no altura do número 6000 da Court Street Road, em DeWitt, por volta das 23 horas, para atender ocorrência de queda de criança. Depois que o garotinho foi levado ao hospital, ele ficou em coma por 3 dias antes de finalmente sucumbir aos ferimentos graves em 29 de maio de 2024. Inicialmente, o pai de Raiklin, Joshua, disse às autoridades que o garotinho havia apenas sofrido uma queda acidental feia nas escadas de casa. Durante meses, a polícia aparentemente acreditou nessa versão, mantendo Joshua em liberdade. A mãe adotiva de Raiklin, Samantha, disse que, quando viram o corpinho machucado do menino deitado na cama do hospital, ela soube exatamente por que Joshua havia negado todas as visitas que eles deveriam ter com ele. Ficou claro para ela que Joshua vinha abusando do menino há algum tempo e queria esconder isso deles. Uma autópsia determinaria que Raiklin morreu devido a um trauma contundente na cabeça e não por ter caído da escada, mas sim por ter sido sacudido, agredido ou arremessado contra alguma coisa.
O garotinho também tinha hematomas por todo o corpo. Só meses após a morte de Heiklin é que a polícia finalmente prenderia seu pai, Joshua, em 30 de julho. Agora eu fico me perguntando se o motivo de ter demorado tanto para prender ele foi porque tanta gente no sistema já tinha estragado tudo ao devolver o Heiklin para o pai dele desde o começo. Joshua foi inicialmente acusado de homicídio culposo e de pôr em risco o bem-estar de uma criança, mas depois também enfrentou a acusação de homicídio em segundo grau. No momento da prisão, a polícia encontrou Joshua, o pai do ano, de 26 anos, escondido embaixo da escada do porão com um cobertor cobrindo o corpo, como o covarde completo que ele é. Atualmente, ele está atrás das grades, ainda aguardando seu julgamento. Tem sido alguns meses muito difíceis para Samantha Adams, que acolheu o pequeno Reiklin Brown, de 4 anos, por quase 3 anos antes de ele falecer. A sensação de que ele realmente se foi voltaram agora que o pai biológico dele foi acusado de matar o menino deles, que era tão cheio de vida. Ele estaria tão animado para ir à escola, ele ficou no Head Start por 1 ano e meio. Ele ia começar a pré-escola no outono e estava muito animado. Ele amava a escola e seus professores, mesmo após contarmos a ele sobre o abuso que Heiklin nos relatou. Apesar de agora sabermos que, eles sabiam sobre a condenação dele em 2019 e havia outros casos em aberto nos serviços de proteção à criança na casa deles por coisas como limpeza, piolhos e outras questões. E nos disseram simplesmente que não havia absolutamente nada que impedisse esse homem de ser considerado digno de ter a guarda. Heiklin não era nosso biologicamente ou tecnicamente legalmente, mas para nós ele era. Ele era nosso. Nós o amávamos. Nós o criamos e eles o entregaram para um monstro. Acho que não tem como aceitar isso de verdade quando o trabalho deles é justamente protegê-lo. Quando eles olharam nos meus olhos e me disseram que se importavam com o bem-estar dele e 2 meses depois ele estava morto. De acordo com a mãe biológica de Reiklin, Mackenzie Brown, ela vinha tentando recuperar a guarda do filho há anos. Ela disse que fez tudo o que os serviços sociais pediram, ficando limpa através de um programa de reabilitação e conseguindo um emprego para poder alugar um apartamento. Mas os serviços sociais ainda não estavam prontos para devolver a guarda para ela. Mesmo assim, eles queriam devolver a guarda de Heiklin ao pai negligente e abusivo, que nem sequer fazia parte da vida dele cerca de 1 ano antes de sua morte. De acordo com os serviços sociais do condado de Cortland, eles de fato fizeram uma verificação de antecedentes em Joshua e não faziam ideia de como haviam deixado passar o caso dele de ter machucado outra criança em 2019. Desde a morte de Heiklin, sua mãe acolhedora, Samantha Adams, tem postado stories, fotos e vídeos públicos de Heiklin em sua conta do Facebook. Ela também dedicou um site a ele, homenageando o menino tão cheio de vida que ele era. Samantha disse que tem um pedido para as pessoas que querem homenagear a vida de Heiklin. Ela sugeriu: se você tem crianças, leia um livro extra para elas hoje à noite por Heiklin. Se Heiklin pedir abraços ou para ser pego no colo para aconchegar por 5 minutos antes de dormir, eu nunca disse não. Não me arrependo nem um pouco. Ele merecia o mundo. Após o falecimento do menino, seu coração e rins foram doados para crianças necessitadas. Sua mãe adotiva, Samantha, também arrecadou dinheiro por meio de um GoFundMe para pagar as despesas do funeral do menininho. Esse funeral foi realizado no sábado, 8 de junho de 2024, na Casa Funerária Ricard, em Cortland. Aqueles que compareceram foram convidados a usar roupas que incluíssem algumas das coisas favoritas de Heiklin: carros, caminhões, veículos de construção, dinossauros e patrulha canina.